Eu comecei a enxergar vendas muito novinha, que inicialmente foi apenas uma forma de resolver um probleminha ali, familiar, financeiro, ajudar minha família. Só que depois, venda se tornou a ferramenta mais poderosa de mudança da minha história, da história da minha família e das próximas gerações da minha vida, né, dos meus filhos, através de tudo isso que a gente viveu. Eu identifiquei o seguinte: 85% do resultado de venda tá na cabeça, não tá na técnica. Quando você dá um treinamento técnico para um time, você melhora ali uns 15% o resultado. Mas quando você vai mais fundo e você vê os motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem, ou os motivos pelos quais elas não fazem o que elas deveriam fazer, as respostas estão dentro da gente. Se você não põe em prática aquilo que você sabe, é como se você não soubesse, porque se não gerar fruto, pra que serve? Pra te dar obesidade intelectual. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: não tá dando resultado. Eu, como CEO, tô dando todas as condições pra ele atingir o resultado, porque se eu não estou dando e não estou contribuindo pra que isso aconteça, eu não posso exigir esse resultado. Quantos caem se você desistir? Tem muita coisa que cai se a gente desistir, entendeu? Tem muitos que vão cair pelo caminho se a gente desistir. Então a gente não pode desistir. Porque tem muita gente que se constrói, que vai se reerguer, que vai se transformar a partir da nossa convicção de não desistir. Estamos aqui em mais um Avante Talks. É uma alegria imensa, mais um dia aqui podendo estar compartilhando tanta coisa boa para vocês do mundo empresarial, sobre vendas, sobre gestão. Sou Luiz Fernando, sou host desse podcast, também CEO da Avante Open Bank. E hoje, aqui como meu co-host, Catal. Beleza, Catal? Seja bem-vindo. E eu, William Catal, head da Avante Open Bank, na parte de empréstimo com garantia de imóvel. Bom, vamos lá. E hoje a gente tem aqui uma convidada mega especial. Ela é uma das referências, se não a maior autoridade de vendas no Brasil. Ela é empresária, CEO da Sales Prime. Ela tem 2 clubes na MLS. É um prazer inenarrável estar com ela no dia de hoje. Dani, obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado pela disposição. É um prazer ter você aqui e poder estar conversando com você nesse nosso bate-papo aí. Gente, estou feliz demais. Obrigada, estou feliz de verdade de estar aqui. Também é um reconhecimento da nossa parte para vocês, pela nossa parceria, por tudo que vocês estão implantando no negócio de vocês através do nosso método, pela confiança no método, por acreditar, por entrar de cabeça, por estarem se tornando cases dentro das nossas mentorias. Então, estou aqui como uma forma também de reconhecer, né, e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo quão a sério vocês estão levando esse projeto. E eu tenho certeza que é só o começo, a gente vai estar junto ainda comemorando muitas coisas. Então, eu tô feliz, contem comigo e bora contribuir com esses empresários aí, né? Fazer essa galera vender mais, crescer, faturar. Eu tô aqui para isso. Bora, contem Dani. comigo. E assim, a nossa aliança aí desses treinamentos que você dá pra gente, mentoria, é fundamental e tem tudo a ver com o que a gente acredita, porque a gente acredita demais que só o conhecimento leva a gente para outros níveis e faz principalmente o empresário crescer, o empresário crescendo, cresce a empresa. Sem dúvida. Mas enfim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, desse uma resumida ali, porque como influente a gente já quer direto ao ponto e falar coisa que ajuda a vida do empresário ali. Quem que é a Dani Martins? Conta pra gente. Tá. Eu acho que eu sou uma das poucas, ou a única CEO de uma empresa de vendas que, de fato, criou uma trajetória de vendas longa e com resultados contundentes, né? E eu falo isso com muita humildade, mas, bom, sou de uma família muito pobre, com muitos desafios financeiros, e eu encontrei em vendas, aos 15 anos de idade, uma portinha de entrada para começar a resolver ali alguns problemas financeiros da minha família. Para ajudar um pouquinho meus pais, comecei a vender revistinha na rua com 15 anos de idade. Só que eu não enxergava vendas como uma profissão que gera prosperidade, né? E hoje eu digo com a maior convicção do mundo que vender é a alavanca mais poderosa de geração de prosperidade que existe no mundo. E você tem vários níveis de venda. Você tem o vendedor que vai ser aquele vendedorzinho autônomo, que vai só ganhar aquele dinheirinho, né? Que vai ajudar a família dele, mas você tem o cara que enxerga vendas como uma baita operação, como a principal força do negócio dele, torna o negócio dele um grande negócio, uma referência no país dele, no mundo todo. Então, eu comecei a enxergar vendas muito novinha, que inicialmente foi apenas uma forma de resolver um probleminha ali, familiar, financeiro, ajudar minha família. Só que depois, através do autoconhecimento e das oportunidades que Deus foi encaixando ali na minha vida para que elas acontecessem, venda se tornou
a ferramenta mais poderosa de mudança da minha história, da história da minha família e das próximas gerações da minha vida, né, dos meus filhos, através de tudo isso que a gente viveu. Então, foram quase 20 anos efetivamente vivendo como vendedora. Eu enriqueci como vendedora. Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais. Uma delas eu fiquei durante 10 anos, que é uma referência no mundo de vendas. É um baita benchmark de vendas para grandes corporações e grandes companhias. E lá tive um resultado muito grandioso, né? Fui campeã de vendas, reconhecida no topo da Times Square. Passei por todas as dificuldades, desafios, dores, obstáculos e vitórias que um vendedor pode passar. Imagino. Então, quando eu cheguei no ápice que eu gostaria, que eu sonhei em chegar como uma vendedora de ponta, com resultados grandiosos, eu entendi a lógica de vendas. E quando eu comecei lá atrás, a única coisa que eu queria era ensinar outros vendedores a também serem campeões. Era o que eu queria. Falei assim, cara, eu entendi, gente, eu sofri tanto, eu passei tanto perrengue, eu errei tanto. Não é possível que tem um jeito cara, aqui. tem um jeito e agora eu entendi o jeito. Então, eu vou ensinar essas pessoas. Tem uma lógica, tem um passo a passo, tem algo que pode fazer qualquer vendedor que tiver desejo, de fato, ser um campeão. Um campeão de verdade, não só no número, não só no primeiro lugar do ranking, mas realmente alguém vitorioso, com método, com inteligência, com um passo a passo. Então, eu vou ensinar isso. E quando eu comecei lá em 2020, até um pouquinho antes, eu queria ensinar isso. E aí foi crescendo, né? Hoje a gente já tem uma operação muito maior, hoje a gente tem mais de 5 mil clientes ativos. Nossa, sendo treinados pelo nosso método. Nosso método foi validado, registrado, e a gente tem certeza que é um grande diferencial, mas ele nasceu de eu na rua, vendendo, tentando entender quem era o cliente, como eu poderia vender mais, como eu poderia vender melhor. E mergulhei no universo, me tornei obstinada por alta performance, por vendas inteligentes. E foi daí que nasceu o método, e foi daí que nasceu vários outros campeões de vendas através do método, e a gente chegou nas empresas. Então, acabei também entrando na escola de ser empresária, entender os desafios disso, e hoje a gente mentora aí diretamente centenas de empresas, na camada estratégica, tática e operacional, com o objetivo de fazer essas empresas crescerem numa visão inteligente de vendas. Então, um pouquinho da minha história. E a parte mais importante de tudo é que, bom, eu sou casada, tenho 2 filhos. Sou casada com o Daniel. Diga-se de passagem, tenho uma família filhos, maravilhosa, né? É uma bênção. Essa é a parte brilhante, mais incrível, que eu mais sou apaixonada Sua da minha vida. Sua maior conquista, né? Minha maior conquista. Dani, você é rica, sou. Eu tenho 2 filhos lindos e tenho um marido maravilhoso também. Então, essa é a minha família. E eu também acredito que é possível a gente alcançar muito sucesso, ou o maior sucesso que a gente desejar, sem precisar abrir mão das coisas mais importantes. Então, isso também está dentro do nosso método. Essa é a Dani. E acaba já pegando pelo seu final, sendo um desafio dos empresários hoje, conciliar tudo isso, né? Esses passos e esses pratinhos, não abrir mão de coisas importantes como família, saúde, tudo por conta do trabalho, né? Mas enfim, Dani, parabéns pela sua trajetória, é uma fonte de inspiração. É igual você falou, só eu sei o que eu passei. E eu imaginei, porque eu já fui vendedor também, e os momentos de aflição, de angústia, um monte de não que a gente leva, e vários momentos de incerteza, né? Que a gente não acha que vai dar mais certo. Mas a gente tem um motivo para continuar e aquilo leva a gente para frente e para um próximo nível. Mas eu entendo que para ser campeão, além de tudo isso, tem que ter o algo mais. Então, parabéns pelas suas conquistas, parabéns pela sua família e tudo que você construiu até aqui. Obrigada. Catal, vendas é um desafio para todo mundo, né? E a gente está na frente de uma campeã. O Catal, além de head da operação, ele é um exemplo para a gente em vendas aqui. E a gente aprendeu muito também com a vinda do Catal lá atrás para a Avante, porque ele vinha da escola de seguros também, ele trouxe muita coisa. Mas eu sinto que tem muita resistência ainda com quem faz o que precisa ser feito, né, Catal? O que você fala disso? Como que esse mundo de vendas, cara, e tendo a Dani aqui... Bom, hoje participante também, né, do clube da Dani, junto com o GeoJ, que é o Prosperous Club, que, como ela falou, trabalha no estratégico, no tático, operacional, e eu te acompanho há muito tempo, né? Então, para mim, é um privilégio ter você aqui, uma honra. Eu falo que tem muita coisa que não é coincidência, é propósito, né?
E esse encontro eu vejo como isso. E no mundo das vendas, acho que o desafio maior é que você encontra tanta informação na internet, mas como concentrar num método, como canalizar tudo isso de uma forma assertiva. Então, por muito tempo, eu olhei técnicas, né? É isso, é aquilo. Mas conhecendo um pouco mais a Dani, eu falei, nossa, por que tem que ser especialista em pessoas, né? Eu gostaria que você tratasse um pouco mais técnicas, pessoas, por que eu tenho que entender sobre pessoas? O que isso vai mudar numa metodologia de venda e nos meus resultados e no resultado de todos esses empresários e times de performance que tem por aí? Legal, boa pergunta. Posso fazer um gancho com o que o Fê falou? O Fernando falou assim, ó, cara, é difícil, né? Desafiador, porque vendas, às vezes você tá com um resultado ruim, você tem que ser resiliente. Aí, às vezes você pensa, fala, ai, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então, existe uma coisa muito poderosa que a gente precisa entender. E eu entendi isso num momento muito difícil. Que foi no momento que eu quase pensei em desistir de ser vendedora. Isso aconteceu 10 anos antes, 9 anos antes de eu ser campeã, reconhecida no topo da Times Square, etc e tal. E aí depois eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse desistido naquele momento, eu não ia existir como campeã alguns anos depois. Mas por que a gente associa o nosso resultado a quem a gente é? Existe algo que é super importante, que é a gente separar quem a gente é do nosso resultado. E por que o resultado que a gente tem é consequência de coisas que a gente faz, mas não necessariamente de quem a gente é. Porque às vezes o resultado ruim não é porque eu não sou comprometido, não é porque eu não quero, às vezes é só porque eu não sei. Então, o primeiro momento que eu vivi uma dor muito grande de frustração, eu entrei numa multinacional e eu tinha um desafio que eu tinha que cumprir no primeiro ano. E quando deu 6 meses, eu abri o bico e falei, cara, eu não vou conseguir bater essa meta. Meu Deus, é muito difícil. Comecei a ter crise de ansiedade, comecei a passar mal, ia parar no hospital com taquicardia, pensando, não vou conseguir bater essa meta, eu vou morrer, é difícil demais, eu acho que eu não nasci para isso. E aí, quando eu comecei a não ter resultado, ou não ter o resultado que eu tinha determinado para mim que eu queria, eu comecei a questionar quem eu era. Isso acontece com muita gente, não só no âmbito vendedor, mas no empresário também. Quantos empresários entram em depressão porque ele quebrou? E aí ele associa que o insucesso que ele teve nos negócios é porque ele é um incompetente, é porque a identidade dele não foi capaz de manter o negócio, enquanto que manter um negócio exige uma série de coisas. Exige conhecimento, exige visão estratégica, exige você aprender com outras pessoas. Exige também você errar algumas vezes para você acertar e fazer melhor. Então, se tem uma coisa muito importante na vida, eu acho que serve para todo mundo, é a gente não deixar com que a nossa identidade seja questionada por conta de um resultado temporário. Os resultados são transitórios. Nós não somos transitórios. A gente precisa ter certeza da nossa identidade, da nossa essência, mesmo diante de um momento que não esteja tão favorável. Então, para o vendedor, é natural que ele questione, será que eu nasci para isso? Cara, eu tô com dificuldade, tem 3 meses que eu não bato meta, o pessoal tá voando, todo mundo tá melhor que eu tô aqui ainda tentando. Foi o que eu me perguntei há 9 anos atrás, há 10 anos atrás. Cara, eu achei que eu tinha uma habilidade para vendas, eu sempre me comuniquei bem, me comunico bem com os clientes. Não é possível que... Acho que eu não nasci para isso. E aí eu tive um momento de possível desistência. Tipo assim, será que eu continuo ou será que eu não continuo? Aí eu tive um insight, e o insight foi assim... Se a minha frustração ou minha falta de resultado for por falta de conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Se for por falta de atitude, eu vou ter mais atitude. Mas eu não vou desistir antes de tentar aquilo que eu acho que é o que está faltando. Então, acho que está faltando conhecimento, está faltando atitude. E eu acho que também está faltando autoconhecimento. Eu até ia falar, mas é preciso ter clareza, né? Porque para saber disso. Muita gente desiste antes e não se faz essa pergunta. Cara, mas calma aí, eu não tô tendo resultado. Não tá sendo bom do jeito que eu gostaria. Então, calma, de forma analítica, o que tá faltando? O que tá faltando? Eu identifiquei. Tá faltando conhecimento técnico, tá faltando autoconhecimento, porque se eu questionei se eu sirvo pra isso ou não, se eu tô me sentindo mal, é porque talvez a minha identidade não esteja tão fortalecida quanto ela deveria. Então, eu preciso de mais autoconhecimento também. Cara, e eu preciso talvez de mais atitude. Aí eu falei, então tá, então vou me dar uma última chance. Eu vou buscar conhecimento, vou ter mais atitude e vou buscar mais autoconhecimento. E as coisas começaram a acontecer. E depois que eu decidi isso e criei uma diligência em entender os buracos, os gaps e ir resolvendo na medida da minha capacidade do que eu ia buscando de conhecimento, a gente nunca teve um ano pior do que o outro. A gente foi crescendo e tendo prêmio e tal. Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Você falou assim, Dani, a gente
a gente quer melhorar o resultado do nosso time, a gente vai buscar treinamento técnico. É verdade. A grande maioria das empresas que buscam a gente hoje, a gente recebe em torno de 850 mil empresas por mês na nossa empresa, que querem faturar mais, que quer vender mais, que quer vender melhor. E eles sempre chegam achando que, cara, eu preciso treinar meu time tecnicamente. Eles são muito ruins tecnicamente. A taxa de conversão tá muito baixa dele. Time desengajado, a coisa não tá acontecendo, né? Fala pro meu time lá de executivos. E aí, o que a gente identificou, e aí eu não identifiquei isso lendo o livro. Eu identifiquei isso tendo que vender. E tem semana que não bate meta, e tem mês que não bate meta, e cai e volta. A vida real total, total. 18 anos vivendo isso, assim, intensamente. 24 horas por dia. Eu identifiquei o seguinte. 80% do resultado de venda, 85% do resultado de venda tá na cabeça. Olha. Tá na cabeça, não tá na técnica. Anote. Quando você dá um treinamento técnico para um time, você melhora ali uns 15% o resultado. Mas quando você vai mais fundo e você vê os motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem, ou os motivos pelos quais elas não fazem o que elas deveriam fazer, as respostas estão dentro da gente. Então, quando você fala assim, por que é importante a gente entender o perfil do cliente? Por que é importante a gente ser especialista em pessoas? Por 2 razões. Porque eu sou uma pessoa e eu que gero lucro para mim, eu que gero receita para mim, eu que, através do meu trabalho, é que eu realizo grandes coisas. Bom, se eu sou uma máquina produtiva, uma máquina no bom sentido produtiva, eu preciso saber quais são os possíveis gaps dessa capacidade produtiva que eu tenho, dessa máquina. Eu preciso me conhecer e saber qual que é o potencial dela, qual que é a máxima potência dela, onde ela pode chegar. Qual que é o melhor aditivo que eu posso colocar? Quais são os melhores aceleradores? Quais os melhores produtos? Como que eu uso essa máquina inteligente que eu sou para produzir coisas? Então, o autoconhecimento, basicamente, é isso. É a gente olhar para dentro de si e falar assim, cara, eu funciono assim. Qual a melhor forma de eu funcionar? Eu funciono melhor desse jeito, fazendo isso, porque a minha composição de personalidade é essa. Então, isso dá muito poder para a gente. O autoconhecimento é um dos maiores poderes que existe. E o segundo se eu trabalho com vendas, só tem 2 coisas muito importantes nesse processo. É o cliente e o vendedor, que são 2 seres humanos, que têm 2 cérebros, que se conectam. Então, entender sobre o que eu vendo é importante. Mas entender sobre o contexto de para quem eu vendo, ou seja, entender sobre pessoas é tão importante quanto, ou mais, do que entender sobre o que eu vendo. Porque no final, sempre é uma pessoa que vai comprar. É um ser humano que tem uma mente, que tem emoções e que tem muitas variações do que pode acontecer para ela quando ela decide comprar. Resumindo a história, autoconhecimento, desassociar o resultado de quem você é para que você fique firme mesmo diante de situações difíceis. Isso é uma realidade para vendedor e é uma realidade para empresários também. E se tornar especialista em pessoas é uma vantagem competitiva que qualquer ser humano que dominar vai se destacar. Assim, invariavelmente. Cara, o que você falou faz muito sentido. 80% dos resultados são emocionais. Os resultados de venda são baseados na mentalidade do vendedor, no que ele acredita. Isso é sensacional, porque a maioria realmente eu acho que não olha para isso. E é uma coisa que precisa ser cuidada, né? Porque o ser humano, ele é emocional, né? Antes de ser racional. E chega um ponto de provocação aqui, Dani, que é um grande questionamento meu, falando de empresário, ou até de vendedores em geral. Parece muito óbvio para você isso, mas eu associo que a Dani deve ter ali, deve ser 1% da alta performance que os outros não conseguem. E às vezes me dá até indignação. Fala, pô, se a Dani está falando isso, se existe um método, e hoje existe N formas de conhecimento, por que as pessoas, cara, não conseguem essa virada de chave? Você acha que é uma falta de propósito ou clareza da identidade dela? Porque ela não consegue transformar e fica tendo aquele resultado medíocre para o resto da sua vida. Uhum. Entendeu? O ponto muita coisa que eu fico questionando em relação ao empresário, porque às vezes o cara ou sabe ou não sabe o que tem que ser feito e não faz. Uhum. O que você acha? Eu acho que isso é do ser humano, né? Independente de ser vendedor ou empresário, o saber é muito bom, mas não é suficiente. A gente está falando sobre isso hoje no treinamento lá de manhã. Sim. Você pode buscar conhecimento, você pode saber muito,
Mas se você não executa o que você sabe, você não vai colher resultados disso. Não tem fruto. Você tem uma frase disso, não tem? Se você não coloca em prática aquilo que você sabe, é como se você não soubesse. Olha isso, pessoal. Se você não põe em prática aquilo que você sabe, é como se você não soubesse. Porque se não gerar fruto, para que serve? Para te dar obesidade intelectual. Você ficou obeso intelectual, mas você não consegue tornar aquilo uma ação prática, né? Só que é difícil, claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Então, é desafiador para a gente também. Pô, a gente ensina tantas coisas hoje para as empresas e às vezes as pessoas perguntam assim, Dani, mas na Sales, como é que é? Vocês conseguem colocar tudo em prática? Gente, claro que não. Existe uma utopia de óbvio que a gente quer. A gente quer colocar 100% em prática do que a gente ensina. Mas a gente sabe que quando a gente ensina, as empresas não vão conseguir colocar 100%. No mesmo momento, não. Mas se ela colocar 20%, 30%, ela vai começando a consolidar uma camada de construção de resultado. Porque não tem como a gente acreditar que, nossa, você consegue revolucionar e que todas as empresas que vendem muito bem têm processos perfeitos, rotinas e rituais perfeitos. Gente, é um desafio. Só que quanto mais perto do ideal a gente tá, mais resultados a gente colhe com isso, né? Então, tem gente que tem sonho, mas não tem atitude. Tem uma matriz que é muito interessante. A gente chama que é a matriz do resultado verdadeiro. O que é a matriz do resultado verdadeiro? Tem 3 coisas muito importantes nela. A primeira coisa é as pessoas terem clareza, que é ter uma meta, um objetivo claro. Cara, eu tenho um sonho, esse sonho é claro, mas ele é claro quanto? Você consegue ver? Você consegue ver a cor? Você consegue ver acontecendo? Ele é muito claro para você? Poxa, é muito claro. A gente chama isso de meta e objetivo. E essa meta e objetivo, ele tem que ser dividido. Tem que ter um planejamento para você alcançar essa meta, esse objetivo de forma clara. A gente fala sobre a meta SMART, né? Que ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser motivadora e ela tem que ter um tempo para acontecer. Você tem que determinar um tempo. Então, isso é super importante. Tem gente que acha que sabe o que quer, mas não sabe. Quer ver um exemplo? Às vezes eu estou dando aula e falo assim, gente, fala aí, qual que é o objetivo de vocês para esse ano? Aí a galera começa a escrever. Ai, Dani, eu quero ter sucesso. Ai, Dani, eu quero realizar o sonho da minha família, eu quero ajudar meus pais, eu quero viajar. Não. Fala isso, nada disso daí é sonho. Isso é não. Calma aí, viajar pra onde, quando, quanto você vai gastar, o que você quer. Você tem foto? Você tem um lugar que você vê a foto? Não, você quer ajudar seus pais. Como? Quanto a mais você precisa ganhar pra ajudar eles? Como você quer ajudar eles? Então, assim, a grande maioria das pessoas não chega nesse nível de clareza. Então, um ponto falta clareza. Uma vez que tem clareza, beleza. Agora eu preciso saber como eu vou conseguir isso, que é uma visão mais estratégica. É o método, é a ferramenta. Então tá, eu quero viajar para Disney com a minha família. Eu sei que eu vou gastar para isso 60 mil reais. Então eu tenho 1 ano para juntar. Se eu tenho 1 ano para juntar, eu tenho que juntar 5 mil reais por mês. Como é que eu vou fazer para ganhar 5 mil reais a mais por mês, além de tudo que eu preciso para viver, para eu realizar o sonho da minha viagem? Então, eu determinei o objetivo claro, aí agora eu tenho outro pilar, que é o pilar do método, que é o que eu vou fazer, o como eu vou realizar isso. Aí você, em vendas, a gente tem o nosso método, que é a ferramenta que a gente dá para o vendedor para ele performar mais e ganhar mais. Beleza. E tem o terceiro pilar. Sabe qual é? Eu sei. Você sabe que você é aluno. Eu aprendi ontem. O terceiro pilar é a atitude. E aí a atitude é onde algumas pessoas não têm. Olha que interessante. Tem gente que tem o objetivo e tem a atitude, mas não tem método. O que acontece com essa pessoa? Perdida. Ela fica... ela fica frustrada, porque ela fala assim, eu quero e eu tenho atitude, mas eu não tô conseguindo. É muito difícil, acho que eu vou desistir. O que falta pra ela? Nossa, esse ponto aí é sensacional, né? Então ela tem clareza... Ela sabe o que quer, e ela tem atitude, vontade, ela tem atitude. Vai. Mas aí ela tá cortando a árvore com alicate de cutícula. Vixe, O que causa nela? O que estava me causando lá atrás, quando eu pensei em desistir. Eu tinha atitude e tinha um objetivo claro, mas eu não tinha método. Então, eu estava fazendo do meu jeito, minha taxa de conversão baixa, os clientes não compravam, eu ficava como frustrada. Então, se você tem objetivo e tem atitude, mas você não tem um método, que é a ferramenta que te ajuda a prosperar de verdade, você fica frustrado. Se você tem objetivo, tem método e não tem atitude, você é um negligente.
Você tem um objetivo. Você sabe o que você quer. Você tem a faca e o queijo na mão, Tem o os método para comos. fazer. Você tem os como, sua empresa te dá treinamento, você tá lá no método Prime, as 5 inteligências. Mas, cara, você é preguiçoso, não faz o que tem que fazer, desfocado, não tem atitude. Você é um negligente. Porque você tem tudo para conseguir. Só falta a sua atitude. Você não tem atitude. Então, você está negligenciando o que Deus está botando na sua mão para você realizar e você não está fazendo. E tem o outro lado também, que é, eu tenho o método e eu tenho a atitude. Mas, eu não sei direito o que eu quero, sabe, Dani? Eu preciso pensar melhor nos meus sonhos. Eu preciso ter um motivo mais forte. Essa pessoa, ela é uma pessoa perdida. Ela tem um método, ela até tem atitude, mas ela fica rodando porque, no fundo, ela nem sabe onde ela quer chegar. Então, ela se sente perdida. Esses 3 elementos é o que faz as pessoas realmente, quando juntam essas 3 coisas, aí eles chegam num ponto que é o auge do resultado, a possibilidade máxima de resultado que ela precisa. Quando falta um desses, é que nem um banquinho de 3 pernas, geralmente ele vai cair, ele não vai se sustentar. Não, perfeito, sua resposta. Eu falei que eu já sabia que eu tinha aprendido ontem no seu método. No treinamento. Sobre o MMA, né? Aham. E você vê como que é simples as coisas? Muitos faltam em algum desses pontos, em algum desses pilares e erram. E ficam perdidos, né? Porque não tem objetivo, se tem um objetivo não tem o método, o como ali. E às vezes o pior, ele tem os dois e procrastina. Não toma uma ação e uma atitude. Mas isso vale para o vendedor, vale para o empresário e eles ficam parados. Porque eu acho que tem tanto conhecimento disponível hoje em dia na internet, de modo geral, e as pessoas esperam por um milagre sem ter a parte da ação. Só quer a parte de Deus, né? Deus, me dá, me ajuda, e não dá o passo dela realmente, né? Mas até evoluindo para um outro ponto, eu quero entender como você pensa uma coisa. Eu amo estudar também, adoro participar de imersão, ler livro e etc. E essa questão que você falou da obesidade mental, tem muita coisa na internet hoje em dia. Tem muito curso e é difícil você achar alguma coisa que você acredite também e que funcione. Foi o que a gente encontrou no seu método. Uhum. Porque tem muita coisa. Relacionado a vendas mesmo, tem muita coisa. Mas alguma coisa que faça sentido e pegue outras coisas. Como identificar realmente o que serve pra gente ou não? Porque, assim, o empresário, ele fica perdido. Um fala, faz desse jeito. O outro, faz desse jeito. O outro, não faz desse jeito. Saia do operacional. Não saia do operacional. O cara fala, meu Deus, pra onde eu vou? O que eu faço? Sim. Como que é a sua linha de raciocínio quanto a isso? Tá. A gente está num momento hoje de mercado que eu considero muito incrível, né? Quando a gente olha para 10 anos atrás, a gente não tinha esse volume de conhecimento, de informação, de conexão, de visão, de crescimento. Pode interromper um segundo. Uhum. Se tivesse, você era bilionária já? Não sei, eu acho que estava perto. Olha, qual que é o lado bom disso? O lado bom disso é que a gente democratizou a informação. Então, a informação agora, ela não está restrita só às pessoas que só as pessoas que têm condições de comprar. Porque quando você vai para um mercado de educação, antes mesmo de um mentor vender algo, ele precisa entregar alguma coisa de conteúdo. Até para ele mostrar um pouco do que ele sabe, gerar ali confiabilidade nos possíveis alunos dele. Ou seja, tem muito conteúdo gratuito que são bons. E às vezes só o conteúdo gratuito já ajuda as pessoas a crescerem. A gente mesmo entrega muito conteúdo gratuito que já muda a vida das pessoas. É impressionante, assim. Só com as coisas que a gente entrega com o objetivo de disseminar o nosso conhecimento, o nosso método, as pessoas têm muito resultado. Eu recebo sempre na minha caixinha, Dani, eu assisti o podcast, você não sabe, eu tô no 3º mês batendo meta, eu tô sendo o primeiro do meu time, eu ia ser demitido e mudou minha vida e tal, com um podcast. Então, isso é uma bênção. Todo mundo agora tem acesso. Ninguém pode dizer hoje que não sabe o que fazer diante de uma situação, assim, que não sabe como ter sucesso em algo, um mínimo sucesso em algo, porque a informação tá lá. Se a pessoa for buscar, for diligente e aplicar, ela vai conseguir evoluir. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que daí é um problema. Um problema é que aí começou a ficar muito forte o mercado de educação, principalmente depois da pandemia. Todo mundo virou mentor.
né? E aí, o problema é que existem muitas pessoas que são uma fraude. E isso é triste. A pessoa lê meia dúzia de livro, fez lá um processo XPTO e ela acha que ela já tem condição de ensinar outra pessoa. Então, qual que é o meu critério? O meu critério é assim, eu sempre fui da linha de ter mentores. Eu acho que ter mentores é uma escolha muito inteligente. O conteúdo gratuito ele vai te dar um certo resultado. Mas quando você compra conhecimento, e conhecimento não só de livro, mas conhecimento de quem já viveu e já passou por aquilo que você passou, é uma forma muito inteligente de você reduzir o seu tempo de resultado e economizar nas suas escolhas que estariam erradas se você não tivesse alguém para te orientar. Então, o ROI de você ter um bom mentor que te dá um bom direcionamento e que tem robustez naquilo que ele ensina é um ROI, assim, que, cara, é inevitável. O ROI vai acontecer. Você vai ter. Você vai expandir sua visão. Tem ROIs que são financeiros e tem ROIs que nenhum dinheiro compra, né? Então, você tem o ROI de expandir sua visão, de enxergar coisas que sozinho você não enxergaria. De ver nuances, possibilidades e oportunidades que você jamais enxergaria se você não estivesse ali. De trocar informações, de fazer negócios, de construir relações, de criar novos amigos, de abrir novas portas, que jamais aconteceria se você não estivesse num contexto que a gente fala do acadêmico empresarial, que não é dentro da faculdade. É dentro de um universo onde as pessoas vivem exatamente aquilo que você vive, ou que já estão num estágio mais à frente do seu e vão te dizer as melhores decisões que você pode chegar. Só que aí, então eu sou muito a favor de ter mentor, sempre, a minha vida toda, eu sempre busquei algum mentor, sempre busquei alguém para falar, tem que ser alguém melhor do que eu, que já está um pouco na frente, mas tem alguns critérios. Então, quais são os critérios da minha visão de escolha de um bom mentor? A primeira coisa, a pessoa tem que ter track record, ela tem que ter resultado. Cara, não basta ela falar o que ela acha, não basta ela ter um bom discurso, você tem que olhar para a vida dela e dizer assim, tá bom, mas isso que ela falou, ela praticou? Mas isso que ela ensina, ela viveu? E se ela viveu, qual foi o resultado que ela teve? É contundente? É verdadeiro? Não tem como questionar? É inquestionável? Pô, é inquestionável. A pessoa teve um resultado muito acima da média. Ela sabe alguma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Ela foi campeã. A pessoa foi campeã, teve um resultado, não importa. Mas é contundente? Ela teve um resultado? Teve, beleza. Segunda coisa, ela sabe o que ela fez para ter o resultado? Porque tem gente que tem um resultado, mas ele faz no intuitivo, ele vai indo, mas ele não sabe exatamente dizer o que foi que ele fez para que ele chegasse naquilo. Se ele não sabe o que ele fez, ele não sabe ensinar. Porque daí, quando eu fui campeã, eu falei, tá bom, eu acho que eu sei o que eu fiz. Como que eu ensino? Sabe qual foi a minha primeira dúvida quando eu pensei em abrir uma mentoria para ensinar outros vendedores? É se eles, fazendo o que eu achei que eu tinha feito para ser campeã, se ia dar certo para eles também. Eu pensava assim, cara, eu acho que eu fiz isso. Aí eu fui desenhando, eu fui escrevendo, fui fazendo um retrocesso assim de toda a minha vida. Falei, eu fiz isso. Depois que eu fiz esse vale, eu fiz isso. Funcionou. Depois eu fiz isso. Aí eu li esse livro. Aí eu fiz esse curso. Aí eu fiz isso. Isso não funcionou, mas isso funcionou. Aí a hora que eu escrevi tudo, eu falei assim, bom, ainda não sou uma mentora. Eu só sou uma mentora de verdade, além do resultado e além de entender o que eu fiz para ter o resultado, se eu souber ensinar o que eu fiz e mais do que isso, se eu conseguir fazer outro campeão. Pessoa tem resultado. Aí eu vou poder ser chamada de mentora. Até esse momento eu não vou poder. E eu tinha um baita medo de isso dar errado. E a primeira vez que eu abri a mentoria, eu queria abrir 25 vagas. Porque eu falei, eu não sei. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se esse método vai funcionar para outra pessoa. Eu vou abrir 25 vagas e vou testar. Só que, cara, entrou 200 alunos. Aí eu falei, e agora? Eu demito todo o resto e fico com os 25? Ou eu assumo o risco e vou pra cima? E se der errado, eu devolvo o dinheiro de todo mundo. Eu falei, cara, eu vou formar os 200 e vamos ver o que vai dar. E nesses 200, a gente fez uma medição que em 90 dias eles melhoraram, em média, 30% o resultado deles. 30%. No primeiro ano, a gente formou 500 alunos. Tiveram vendedores que, assim, tiveram 10 vezes mais de renda em 90 dias. Entraram de cabeça. Foi uma baita imersão, assim, de 90 dias. Foi muito legal. Aí eu, ufa! Aí quando começar, Dani, eu fui campeão. Dani, fui campeão. Dani, fui reconhecido. Dani, fui campeão. Eu falei assim, gente, tá validado. E aí eu uso esse mesmo critério.
Pra mim, quando eu vou escolher um mentor, pô, o cara tem resultado, é contundente, tem track record, tem. Ele sabe o que ele fez pra atingir? Ele sabe. Ele sabe ensinar o que ele fez, ele tem didática, tem método, ele consegue ser claro, ele é inspirador, ele faz as pessoas fazerem? Faz. E as pessoas têm resultado? Tem. Então, ele é digno de ser um mentor de confiança. Olha que coisa. Então, é esse critério que eu uso. E eu acho que as pessoas deveriam usar isso na internet. É a sua principal fonte de conhecimento? São mentorias ou tem alguma outra coisa? Principal fonte de conhecimento. Mentorias, leitura de livro, podcasts e estar perto de pessoas de confiança que eu posso me aconselhar. Catal, olha que legal. E você tá nesse ambiente, né? Que a Dani falou de estar numa mentoria, como transforma. O que acontece lá dentro que é impactante? Bom, participar do Prósperos Club, primeiro, a decisão foi baseada em propósito. Além de mentora, quem ela é, quais são os valores, o que ela ensina de fato ali, é o que ela vive. E muito do que a gente percebeu, e todas as pessoas, todos os sócios, todos os membros, né? A gente percebe muito claramente o seu propósito em ajudar. Não só empresários, mas pessoas em todos os níveis. Por isso que você trata sempre a questão de estratégico, tático, operacional. E uma das decisões de entrar no Prósperos Club foi ver que, além do estratégico, daria para trabalhar com todo o nosso time. Tanto que o nosso time tem acesso, né, aos treinamentos. Agora mesmo a gente teve também o nosso Avante Day, né, um treinamento de imersão direto com a Dani em todo o time. E, assim, estar no Prósperos hoje foi um divisor porque a gente pôde dar todo o acesso, né, a todo o nosso time, e a gente percebe assim, o quanto é recompensador. Porque, como você falou, 85% é emocional. Então, ver as pessoas ali, né, tomando a decisão, aquela decisão interna que depois vai externalizar, e aí sim a gente vai ver resultados. Isso eu aprendi ali no Prósperos, e as conexões são incríveis, né? Networking, pessoas com os mesmos desafios, empresários. E entrando nesse tema, né? Olhando muito que você é vendas, mas você também é empresária. Você tem a Sales Prime. Me explica um pouco mais assim, qual que é o papel do CEO em vendas? Porque geralmente o empresário às vezes vai ter um gerente, vai ter algum líder, né, que vai representar. Mas assim, ó, o papel que você considera assim importante do CEO em vendas e como isso pode, né, alavancar os resultados de qualquer negócio, né? Você falou uma coisa interessante. Eu acho que tem mais um fator aí do mentor, né? Que pra gente é um plus, né? A gente não faz por isso, mas a gente tem um posicionamento em relação a princípios e valores muito fortes, que foi o que uniu, inclusive eu e o Joel. Princípios e valores muito fortes. Fé, Deus e família. É algo que a gente considera algo muito importante, que preconiza o verdadeiro sucesso, sabe? Então, nós temos muitos mentorados que se conectam muito com essa nossa visão. E é uma visão um pouco disruptiva, porque no mundo dos negócios, agora está falando um pouco mais sobre isso, né? Está tendo um movimento maior de falar sobre espiritualidade, sobre fé, mas até pouco tempo atrás não se falava tanto nisso. Era muito business, né? E negócios, e negócios, e negócios, de qual preço você tem que pagar para chegar onde você quer. Porque sim, você tem que abrir mão de algumas coisas, e é verdade, algumas coisas talvez tenha que abrir mão. Mas a gente tem uma filosofia que nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso na fé e no lar. Nenhum sucesso. Então, a gente tem coragem de falar disso. E não é porque está na moda. É porque a minha vida foi baseada nisso também, né? Todas as conquistas, tudo que eu vivi, e os momentos de maior dor, de maior dificuldade, foi a fé que me sustentou. E nos negócios não é diferente. Porque, de verdade, é muito difícil empreender, gente. Quem tá aqui sabe, quem vocês estão ouvindo a gente, é difícil pra caramba. Não adianta falar que é fácil, que é de boa, que é tranquilo. Já é difícil normal. No Brasil, é hard. É hardcore. É pra quem tem couro grosso mesmo, assim. É muito desafiador. E eu falo pros nossos mentorados, nem sempre a gente tem todas as respostas. Não adianta a gente falar que tem. Tem dias que eu vou à noite pra casa e eu falo, cara, eu não tenho a resposta do que eu deveria fazer nisso. E aí eu vou ajoelhar e vou falar, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Talvez eu não esteja vendo, mas o Senhor está vendo, então me mostra. Eu não tenho essa resposta, eu não sei, eu não sou boa em tudo, eu estou aprendendo também, mas então me ajuda, me dá sabedoria. E eu acredito muito no governo de Deus, sobre
quando a gente pede, sabe? Então é algo que a gente coloca isso nas nossas mentorias, tanto que você sabe, né? Nos nossos encontros a gente às vezes faz oração junto. Às vezes não, pelo menos todo encontro uma vez, a gente dá as mãos e fala assim, cara, vamos pedir a bênção, vamos pedir sabedoria, vamos pedir graça, vamos pedir coragem, porque é desafiador. Às vezes, cara, você fala, como é que vai ser? Tô aqui com 50 pessoas, daqui a pouco eu vou ter 100 pessoas. São 50 expectativas, são 50 sentimentos, são 50 histórias, são 50 famílias. E tem a relação entre as pessoas, tem o que elas esperam umas das outras, tem o que elas esperam de você como CEO. E é muito desafiador, porque a gente não consegue agradar todo mundo. A gente tem o objetivo da companhia, né? Como o Thales diz, nós não somos uma ONG, a gente precisa de recurso, porque a empresa precisa para crescer. E é muito desafiador. E a complexidade. Tem um estudo que diz que o CEO toma em torno de 130 decisões por semana. 130 decisões por semana. É muita coisa. Tipo, é muita coisa que a gente tem que juntar e pensa, e junta marketing, vendas e pós-venda, e CS, financeiro, e contabilidade, e tributário. Aí você cresce e fala, meu Deus, calma, tem que crescer aqui porque tem que ajustar o tributário aqui. E aí vem as leis, né, as reformas, que facilita pra caramba a nossa vida. Então, assim, é muito desafiador. Logo, a gente não pode se perder nesse caminho. E o que faz a gente ficar firme? Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das incertezas, cara, é a gente proteger a nossa família, que é o nosso pilar de sustentação principal, e proteger a nossa fé e a nossa saúde emocional, que eu acho que os empresários estão muito carentes disso. É muito business, negócio, é margem, é lucro, é crescer, é bilhão, é IPO, é não sei o que lá, mas calma. Como é que está a minha saúde emocional? Como que eu estou lidando com toda a pressão de ter que crescer? Porque é uma pressão, a gente tem que crescer. Ficar estagnado não é uma opção. Então, a gente tem que crescer. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com as frustrações do caminho? Cara, se a gente não tiver firmado na nossa família, que é para onde a gente volta todo dia, e na nossa fé em Deus, é facinho ficar doido. Assim, mas ó, de um dia pro outro você tá num burnout. Cortando um pouquinho, eu carrego comigo. Ai, que lindo, que lindo. É o nosso símbolo. Tá escrito aqui, ó, Deus, né? Saúde, família e trabalho. Então, eu carrego isso, eu falo, nossa, tá difícil isso aqui. São vários desafios, né? Da vida do empresário também. Mas eu carrego comigo e lembro. É por isso, né? E até que você colocou que às vezes a gente vai embora e realmente não sabe o que fazer. E eu acho que é aí que entra realmente Deus. Porque assim, ó, você tem o plano claro, você tem o método e você tem ação. E mesmo assim não dá certo. O que tá faltando? O que tá faltando? Oh, meu Deus. Sabe o que é, às vezes? É só maturação. Sabe o que acontece? Outra coisa que a gente tem que se proteger nessas mentorias, você vai lidar com pessoas, cara, que estão anos-luz na sua frente. Aí a comparação é inevitável. Então, é natural que você compare. Que você vai comparar o palco do outro com o seu bastidor. Mas a gente não tem noção do bastidor do outro. E assim, tudo bem, o cara tá faturando centenas de milhões, tá bom, mas qual que é qual que é a história pregressa dele? De onde ele veio? Cara, a bagagem que ele tem pode ser muito maior que a minha. Sim. Então, calma. Calma, eu falo isso pra mim, assim, eu já tive crise de ansiedade no passado, em mentores que eu falo assim, eu tô muito atrasada. Meu Deus, eu tô muito atrasada. Não é possível, porque a outra empresa já existe há 2 anos, eles já estão faturando tanto. E você se coloca num ambiente desse justamente pra dar desconforto. Exato. É que às vezes dá muito desconforto, né? Você já se sentiu um cocô do cavalo do bandido, né? Você fala, cara, só tem gente bem, só eu tô passando esse desafio. Não é possível, meu fluxo de caixa não é possível. Tudo que esse cara tá falando aí, eu não faço nada, meu Deus do céu, e agora? Exato. Então, tipo assim, você se sente a pior pessoa. Mas não, quando a gente fala de saúde emocional, é assim, vamos reconhecer a jornada. Calma. Cada um tá num momento da jornada, faz parte, essas pessoas passaram por isso também. Aliás, hoje elas estão com 20 anos de negócio, 30 anos de negócio. Cara, talvez os 4 primeiros anos dela foram muito mais difíceis do que os que a gente tá conseguindo construir, porque a gente tá aprendendo com elas. Com certeza. Então, assim, a Bíblia fala que, né, para tudo tem um tempo e para cada coisa tem um momento. Então, a gente precisa entender que as coisas têm um tempo de maturação. Cara, mas assim, eu tô investindo, Dani. Pô, a gente passa várias vezes lá. Semana passada a gente teve uma reunião que, gente, o resultado não tá o que a gente gostaria que tivesse. Tá acontecendo alguma coisa. O que é? Não é falta de investimento de tráfego. A gente tá ajustando aqui, volta, faz campanha, faz de novo. Pô, mas não tá chegando lead. O que tá acontecendo? Volta, olha de novo. Gente, parece que isso aí, normal. Parece que você tá falando aí, é na Avante que acontece. Pois
mas Não, são em outras, né? E aí eu vou em outras. Eu fui numa grande empresa de educação empresarial essa semana. E eu vi que tem uns gap, cara, gigantesco. Eu penso assim, os meus problemas... Jesus, meus problemas não é nada perto do que essa galera enfrenta aqui. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter percalços. Não vai ser redondo, não vai ser lindo, não vai ser perfeito. E tem o tempo de maturação das coisas. Então, a gente também saber até que ponto você cobra, até que ponto tem um tempo de maturação, até que ponto é algo que a gente está fazendo de errado mesmo e tem que corrigir a rota. E essa é a nossa vida, cara. Esse é o jogo do empresário. Só que tem que manter a cabeça boa. Cara, E a família protegida. Que mensagem. Para quem é empresário, isso aí bate no cara e... Consola, conforta. Não, né? porque realmente não é fácil, mas com um propósito claro, envolvendo Deus e sabendo onde quer chegar, eu acho que é onde você fica firme. E até, Dani, já emendando a pergunta do Catal, muitos empresários ficam perdidos. Realmente, cara, será que eu vou no vendas? Será que eu vou no marketing, no financeiro, no RH, no pessoal, no contábil, não sei o quê? E... o que o empresário tem que olhar? O que a Dani olha? Onde você gasta mais parte do seu tempo? Como que funciona isso? Até pra gente ajudar o pessoal a falar, cara, resolve isso aqui, olha isso aqui, fazendo isso aqui bem feito, o resto vai dar certo. Tá. É verdade, o Catal perguntou isso, né? Onde que tem que estar o olho do CEO, né? Onde que está o olho do líder? Bom, gente, a primeira coisa é nenhuma empresa sobrevive sem receita. Então, assim, não tem como. Se a gente for olhar por prioridade, eu digo que tem 3 pilares muito importantes que tem que estar nos olhos do CEO. Quando? Todos os dias. De preferência, 70% do tempo dele tem que estar olhando para essas coisas aqui. Que é geração de demanda. Ele tem que entender qual o tamanho do mercado endereçável dele. Até onde quanto que ele consegue gerar de novos potenciais clientes por dia, por mês, por semana. Tem muitos empresários que trabalham muito carteira de clientes, né? Então, eles já têm clientes recorrentes e tem um time lá que fica trabalhando essa carteira. E é muito confortável. Porque o cliente já te conhece, o cliente já compra, ele já tem uma necessidade, etc. E eu desafio esses empresários a pensar assim, cara, mas se esse cliente começa a sair em algum momento, você precisa ter um volume maior de entrada. Então, assim, geração de demanda, para quem mais eu posso vender? Aonde que está meu público? E quais estratégias eu vou fazer para atrair esse público e chegar dentro do meu time de vendas que vai receber esses potenciais clientes e tornar isso receita? Então, como que eu torno isso receita? Através de um time de vendas capacitado, qualificado, para pegar as oportunidades que chegaram ou que eles foram buscar, depende do tipo de prospecção. Se é uma prospecção passiva, né, ativa, a gente vai até o cliente e traz eles, ou uma prospecção que o próprio time faz. Não importa qual seja o canal. O fato é, a gente tem que ter clientes novos todos os meses. E essa geração de demanda, que são os possíveis novos clientes, ela precisa ser medida. Ela tem que ser acompanhada, ela tem que estar no olho. É o marketing. Cara, como é que eu gero novas oportunidades para o meu negócio? É o marketing. O dono tem que estar olhando para isso. Tem que ter indicador disso, tem que estar em cima do time para isso. Tem que olhar para isso. Agora, um aprendizado que eu tive, tá? Eu sempre olhava muitos indicadores de marketing, muitos. Ah, pô, quanto que a gente colocou de verba, quanto criativo, quantos leads chegaram e etc. Agora, eu determinei para o meu marketing e que o meu marketing cuida do marketing e pré-vendas. Então, eles fazem a linha do marketing de atrair até o momento de agendar uma reunião qualificada. Só entra para vendas depois da... Entra para vendas, que daí é a minha parte, depois que a reunião foi agendada. É no SAL que fala. SAL, é no SAL, isso. A reunião foi agendada. É uma reunião qualificada? Quem vai validar isso é o meu vendedor. Ele que valida. Pô, esse cliente foi qualificado ou não foi qualificado. No final das contas, é um monte de KPI que a gente tem que ver. Mas eu identifiquei um KPI rei. Então, o KPI rei para mim em marketing e vendas é reunião realizada, qualificada. Porque o SDR também tem que se responsabilizar para que essa reunião aconteça. Não basta só ele agendar. Ele tem que agendar e garantir que ela vai acontecer. Então, o número de no-show, de clientes que não comparecem, por exemplo, responsabilidade de marketing e pré-vendas. Beleza. Então, a gente identificou ali um KPI rei. Como CEO, a partir de agora, né? A gente vai começar agora a partir de agosto. Marketing e pré-vendas tem um indicador claro. A gente tem uma quantidade mínima garantida pelo investimento que a gente faz de reuniões realizadas, qualificadas. Ponto. Isso é mais desafiador? Claro que é. O que eles vão fazer para conseguir isso, cara, o problema é deles. Eu quero saber, obviamente, o que eles estão fazendo, mas é algo que não tem como ter manipulação disso.
Porque nem são eles que validam, quem valida é o time comercial. Porque ele tem que aceitar e falar que teve qualidade. E a reunião é gravada, e a gente faz resumo da reunião. Então, de fato, também não adianta o vendedor falar, mas não era qualificada, só porque ele não vendeu. Não, porque a gente tem um histórico de tudo isso. Aí a gente pode sentar e falar, pô, mas aí você que não soube aumentar o nível de consciência do cliente e vender para ele. Então, o primeiro pilar que esse empresário tem que ver, pode perguntar. Por que esse KPI é rei? Cara, porque ele determina todo o esforço, ele determina se ele tá tendo empenho ou desempenho. Porque só empenho não resolve. O marketing pode ter empenho, mas qual que é o desempenho? O desempenho é o resultado. Então, lá na minha estrutura, né, eu precisei fazer essa estrutura assim, mas marketing e pré-vendas tá junto. Porque, de fato, pré-vendas é a qualificação do lead do marketing. Então, para o marketing, é muito interessante saber se esse lead está qualificado, porque afeta diretamente no criativo que ele fez, na estratégia. Então, se eu desenhei estratégia de marketing para chegar lead qualificado, eu quero saber, se eu fosse do marketing, eu falaria assim, deixa que eu testo o lead do marketing para ver se está qualificado mesmo, porque se não tiver, eu já mudo agora na comunicação. É muito mais rápido do que ter outro líder de SDR que vai ficar brigando com o cara do marketing porque o lead não está qualificado. Então, eu peguei as duas coisas e botei embaixo de uma pessoa só. Perfeito. Falei, então, você vai ser responsável por gerar o lead e garantir que esse lead é qualificado. Começou o SDR a atender, não é qualificado, pode mudar o marketing. Tem alguma coisa errada. O SDR embaixo do marketing? O pré-vendas, que é o SDR, está dentro do marketing. É um teste, tá? É um teste. Mas assim, estamos na fase de teste. Mas faz sentido, porque tem muita gente que está ouvindo você falar, cara, e tá com essa dor. Até onde eu metrifico o marketing, onde eu metrifico vendas e o que, você fez uma jogada inteligente. Porque assim, no meu ver, eu tiro a briga do que, sabe? Mas não tá chegando lead de qualidade. O marketing, o problema é dele. Porque se não tá chegando, é ele que tá qualificando. Então, ele arruma a estratégia. No final das contas, o que eu quero? O que eu falei pro time de marketing e pré-vendas? Eu falei, o que eu quero, não importa o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer não me importa. O que importa, óbvio que eu vou olhar todos os indicadores, né? Eu gosto de acompanhar o que eles estão fazendo. Mas o que me importa, mesmo no final do dia, é quantas reuniões realizadas qualificadas aconteceram. Aí vocês se distribuam para vocês conseguirem. Porque se vocês não conseguirem isso, é porque o trabalho aí teve empenho. Dani, mas a gente está se empenhando pra caramba. Beleza, eu sei. Mas empenho não resolve. A gente precisa de desempenho. Então, desempenho é o resultado. Então, eu aprendi isso recente, tá? Não, mas faz sentido. E você colocando nessa fase de reunião realizada e qualificada, ela é o começo da venda, né? Aí, beleza. Aí tem outro pilar. Então, o primeiro pilar é geração de demanda. O meu é geração de demanda qualificada. Só posso voltar? Porque eu lembro que você falou e foi interessante para mim, serviu. Falando ainda de canais de vendas. Que você falou que tinha que ter no mínimo 4, alguma coisa assim. Eu até falei, deixa eu perguntar para ela quais seriam esses 4, como que você divide isso, porque tem muito problema de empresários que colocam tudo na mesma cesta e aquilo ali oscila, cara, ferra o negócio dele. O que você orienta, o que você vê? Quando eu falo de geração de demanda, você tem os canais de aquisição. Da onde que vem a demanda? Então, quando você olha o funil, é a boca do funil. Então, eu tenho a boca do funil. Da onde vem os canos? Imagina, tipo, uma piscina gigante e ela vai afunilando. E tem vários canos que alimentam essa piscina. Da onde que vem os clientes? Então, tem empresas que têm um canal de aquisição. Às vezes, ela só tem canal de marketing, de tráfego pago. Beleza, canal de tráfego pago. Tem outras que o único canal é a própria carteira. Ela fica rodando na carteira. Aí o cliente vai e compra, daí ele volta, recompra. Mas só tem esse cano. Exato, para o cara sobreviver para sempre. Exato, pra ele continuar lá, ficar feliz, para ele não morrer, né? Para não acontecer nada com ele. Mas beleza. A tendência normal é que isso vai se esvair, né? Ok. Então, o que a gente fala? É importante que as empresas tenham pelo menos 3 canais de aquisição. 3? Pelo menos 3, assim. Mas se for muito ruim, 3. Média de Porque segurança. se um der errado, você tem um outro. Se o outro der errado, você tem um. E assim vai. Tá. E aí, os canais dependem muito de cada negócio, né? Tem vários. Você pode ter um canal de parcerias e alianças, você pode ter um canal de networking, você pode ter um canal de evento, você pode ter um canal de palestra, você pode ter um canal de tráfego pago, você pode ter um canal de recomendação, de os seus clientes, os seus vendedores serem mídia e com os clientes que eles atendem, eles pegam recomendação de novos clientes e geram uma nova demanda para você com CAC 0. Então, você pode ter alguns canais de aquisição para alimentar a boca do seu funil. E é importante que você tenha mais de um. E o ideal é que você consiga medir
A gente está nessa fase agora lá, que é a gente realmente medir por canal. Pô, eu tenho canal de tráfego, eu tenho canal orgânico, eu tenho canal palestra, eu tenho canal network, eu tenho canal evento, eu tenho canal parceria, eu tenho canal recomendação. Pô, eu tenho 7. Tenho canal podcast, tenho canal XPTO. Cara, quanto que tá vindo por mês de cada um deles? E no final do funil, quem mais compra? Porque se eu identifiquei que a nossa taxa de conversão para o canal de podcast é mais alta do que todas elas, então eu posso investir mais nesse. Vai reforçar. Vai reforçar. Qual que é o custo? Qual que é o ROAS? Qual que é o ROI desse canal aqui? Então, a gente olha. Isso é o primeiro pilar que, na minha cabeça, o CEO tem que saber muito bem o que está acontecendo no negócio dele. Geração de demanda. Beleza, gerou a demanda, veio o lead, o pré-vendas qualificou. Tô falando num formato de processo de vendas onde se encaixa. Tem gente que é indústria, que não vai ser assim. Tem gente que é serviço, que é varejo, não vai ser assim. Mas dentro do seu processo de vendas é você entender. Gerei a demanda, agora eu tenho alguém que vai vender para esse cliente. Um vendedor, um time de vendas. Como que tá a conversão desse time? Como que eles estão convertendo? Como que eles estão vendendo? Qual que é a competência desse time? Qual a musculatura comercial desse time para pegar as oportunidades que foram colocadas e tornar isso receita? Aí a minha área, lá na Sales. Então, eu sou também a diretora comercial. Por um motivo simples, porque eu não tô conseguindo achar um diretor comercial. Eu acho que eu sou um pouco exigente aí, tá meio desafiador, mas ok. Mas eu optei por isso e tá funcionando, enfim, a gente tem um time um pouquinho mais sênior, óbvio que tem muitas coisas para melhorar, como tudo, porque daí eu tenho que me dividir entre a função CEO e diretora comercial. Aí você sabe, né? Entre as outras todas que você Entre todas as outras dezenas, mas tudo bem. Beleza, então eu preciso garantir que essa conversão de vendas tá valendo a pena, porque no final das contas, se a conversão de vendas tá baixa, tá desperdiçando meu dinheiro no marketing. Então, pô, se a conversão tá baixa, eu tô rasgando dinheiro, porque cada pessoa que senta na frente, cada potencial cliente que senta na frente de um vendedor, ele me custa um valor. Você tá jogando água nessa piscina e a piscina tá furada. Tá, Indo embora. tá furada. Ela não tá direcionada para um cano de saída de receita. Ela tá vazando. Então, a gente não pode deixar vazar. Como a gente faz isso? É treinamento, desenvolvimento, é estar perto desse time, é estar entendendo as negociações. Eu participo de várias negociações com o meu time. Até hoje, mesmo eles sendo sêniors, muitas vezes eu tô junto com eles. Muitas vezes eu participo, tiro dúvida, ajudo no aumento do nível de consciência, nas negociações dos valores, como, sabe, a gente identifica juntos, nossa, qual você acha que é o limite, qual que é o perfil? E ali eu tento estar o mais presente possível, né, dentro da minha agenda e de todos os meus desafios, mas aí, assim, é garantir que o meu time comercial vai fazer um bom trabalho. Vai ter uma taxa de conversão muito boa. E aí, depois disso, tem um outro olhar, que muita empresa escoa demais também, que é o pós-venda. Legal. Que tem vários clientes que não ficam fidelizados e custa muito caro você perder um cliente. Então, é a gente olhar para a retenção desse cliente e monetização dele na linha do tempo, que aí é o LTV. Dani, posso voltar? Pode. Só para na linha de retenção, o que você olha ali, o que é chave para você e o que melhora consideravelmente 2 ou 3 ações que você fala, nossa, se eu mexo isso na minha equipe ali ou nessa parte do funil, ele melhora e anda, e isso aqui me deu resultado. Você fala na fase de conversão? De conversão. Acho que o diagnóstico é um ponto muito importante. É a capacidade técnica do time. Diagnóstico dessa parte da reunião. inteira de... Tá. Não, da reunião. O que mexe ponteiro de conversão de venda? Se minha conversão tá ruim, o que eu olho? Vou imaginar que o cliente é qualificado. Boa. Se a conversão tá ruim, tem alguma falha no processo das 7 etapas da venda. Boa. Ou na conexão, ou no diagnóstico de fazer o spin adequadamente, ou esse vendedor não conseguiu se conectar tanto com o cliente, é um cliente mais difícil, ou esse cliente tem outros desafios, ou seja, tem vários sócios que participam da decisão, o negócio é mais enrolado, tem conselho envolvido, e aí pode ser que eu entre numa negociação como essa. Mas o que eu olho muito a gente está cumprindo o método de verdade? Está fazendo o passo a passo? Pô, esse cliente, a gente não está perdendo ele à toa? Uma coisa boba, mas às vezes você traz para o fechamento, traz para a reunião de fechamento
o cara e deixa o sócio dele que decide junto. Porque você tá ansioso de fazer logo a venda, tá chegando no final do mês, aí, pô, o seu sócio participa junto, tá, mas eu vou apresentar só pra você. A gente já perdeu várias vendas por causa disso. Não adianta nada. Que daí ele volta pro sócio, o sócio é o financeiro, um conforme, que tem 1 milhão de dúvidas e não tava na reunião. A gente não conseguiu puxar esse cara. A gente tem muito problema aqui quando a esposa vai assinar. O cara fez, o Exato. casal foi lá, apresentou maravilhosamente. Nossa, meu, uma besteira. Vamos mas assinar. acontece. Aí foi o contrato, inclusive, e a esposa não. Aham. Não concordo. Exato. Não vou fazer. É isso ou não? Tem bastante. Claro que tem, gente, acontece. Lá acontece também, a Mas gente, eu pô, a aprendi gente com é a Dani humano. como antecipar isso. né? É. O ideal é trazê-la na reunião pra gente certeza. tomar a decisão. Mas eu olho essas coisas, assim, e eles são muito autocríticos também, porque alguns dos meus executivos de vendas também são treinadores, ou seja, eles também treinam método em outras empresas. Então, eles se autotreinam e junto o nosso ambiente de trabalho é um treino constante, assim, porque ou a gente está gravando, ou eles estão com acesso à plataforma, ou eles dão as aulas dos programas de treinamento semanal que a gente tem, ou eu tô dando alguma orientação para eles em tempo real de alguma negociação e a gente fica se questionando. Pô, mas e o perfil? Mas esse gargalo? Então, é um ambiente constante de treinamento, sabe? Eu enxergo desse jeito. É um dia a dia pensando em performance. Você acha que se o empresário conseguir arrumar isso na operação, mesmo que a outra ali, pode ter alguma falha, mas muda o jogo. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que pode acontecer é esse empresário não ter a facilidade que eu tenho, porque é a minha área. Sim. E, às vezes, nem sempre a área do CEO é ele dominar vendas. Sim. Né? Então, esse é um desafio. E para isso que a gente existe. Porque a gente sabe que é desafiador você treinar seu time toda semana. Com certeza. Você trazer temas comportamentais, emocionais, técnicos, de fato, com um método. Porque daí você é líder. Mas o fato de você ser líder não significa que você sabe ensinar. Só que você tem que saber ensinar. E você tem que entender de vendas. E você tem que ser tão bom de vendas quanto seu time é o melhor. Porque como é que você vai avaliar, contratar uma pessoa se ela sabe vender ou não, se você não sabe vender? Então, é muito complicado você querer uma empresa de alta performance de vendas se você ou não domina isso ou não tem parceria com uma empresa que te ajuda. É muito difícil. Legal. Esperar isso de um líder comercial, pro cara vai olhar KPI, vai treinar o time toda semana, com temas profundos, com exercício que o time aprende. Gente, é raríssimo. A gente não conhece uma empresa que tinha isso antes da gente chegar. É muito difícil. Mas pensa bem, se aí busca o conhecimento, encontra sales e resolve isso. Você está falando que é uma parte essencial do funil, meu. É Na essencial. minha cabeça, como empresário, não faz sentido não ter, entendeu? Por isso a gente tem. Sim. Mas empresário, tenho. Preferencialmente a Dani, mas se não for a Dani, tem alguém, cara. Desenvolva a sua equipe, desenvolva o seu processo. Ela tá falando que é chave, e se é chave uma coisa no seu processo, do mesmo jeito que o KPI dela era reuniões realizadas e qualificadas, o próximo é esse, pelo que eu entendi. Se o primeiro anterior ali, a reunião realizada e qualificada, tiver o número que a gente precisa no funil, e depois avançar para essa reunião ser executada... É taxa de conversão. Esse é o da segundo melhor- KPI. Pô, porque você faz, o resto vai dar certo. Com certeza. É E isso? outra é taxa de retenção. Previsível. É olhar o churn. Vamos Pronto. lá. Então, a gente tem os 3 KPIs reis. Mas o que você olha aí na taxa de retenção, no CX? Como que É, é? no o CS, que no pós-venda. Mas é mais para inserir mais produtos, um upsell ali Duas ou coisas. não? Não, também. É retenção, é fazer o cliente que comprou ficar, para ele realmente receber o que ele comprou. E aí, para isso, tem o tempo de atendimento, o tempo que a gente entrega para ele. E aí, eu tenho uma gerente de operações também que cuida disso. E também, na jornada dele, como a gente pode ir vendendo outras coisas para ele para ajudar ele mais. Então, ele comprou o produto X, mas pode ser que ele precisaria mesmo do X mais o Y, mas ele não começou com X mais o Y. Mas ele precisa ver alguma coisa, ele precisa ter alguma coisa palpável para começar a gerar resultado. Gerou resultado, beleza. Agora ele precisa de outra coisa. E aí o time dele vai crescer, ele precisa de mais coisa. Porque E a gente vai retendo Porque e... quem já é seu cliente é mais propenso a comprar mais coisas com você, é isso? Se ele tiver resultado, sim. E aí, para ele ter resultado, tem duas coisas. Tem a gente entregar o que a gente promete e tem ele colocar em prática o que ele aprende. Porque é uma via de mão dupla, não é milagre. Eu falo que milagre é só Jesus Cristo. A Dani não faz milagre. Nenhum método. Não adianta vocês Amém. irem na imersão e vocês voltarem aqui e Cê- achar cê- lindo, cê mas não- não fazer o que vocês estão Você fazendo, não que é faz pela implantar. gente?
Oi? Não faz pela gente? Não faço por vocês. Não tem jeito. Não. Mas daí eu teria que ser seria muitas IAs da Dani, dos treinadores da Dani. Alguém falou na sua aula lá, falando, nossa, a gente podia trazer a Dani. Eu falei, meu Deus, não tem como, não dá pra pagar. Vai ficando impagável. Mas é isso, assim, tem essa contrapartida. Agora, as empresas que colocam em prática e a gente procura entregar da melhor forma possível, é inevitável. Não tem como não ter resultado. Não tem como. Quando eu aprendi isso, ou eu ouvi isso com você, pra mim, abriu um... E o Catal sabe que eu compartilho quase tudo com ele. Abriu uma luz na minha cabeça. Falei, cara, como que eu não tô olhando isso e a todo tempo eu não tô olhando isso? Eu passei a olhar muito sobre isso. Porque, pensa, se o principal indicador ou o que deve acontecer na empresa são vendas, se a gente olha isso... aquisição e depois conversão e depois retenção, teoricamente você vai ter sucesso e vai entrar a sua receita, que é o que faz pagar a conta e sobreviver à empresa. É óbvio que tem várias outras coisas, Sim. igual você falou, cuida 70% disso. Disso eu acho que garante quase tudo, mas tem outras coisas que são importantes. Aí tem as buchas, tributário, contábil, financeiro. Mas isso todas as coisas... garante o resto do resultado. Uhum. Mas quando... Aí vai uma pergunta difícil. Tá. Quando você falou isso, eu entendi que as três eram importantes, mas as duas primeiras eram mais importantes. Uhum. E falei, pô, beleza, vou cuidar de aquisição aqui igual um maluco, vou olhar isso aqui, ter 3, 4 canais de aquisição, e depois vou cuidar da retenção. Aí eu falei, nossa, mas eu não consigo cuidar dos dois de uma vez, eu não dou conta, por onde eu começo? Uhum. Aí eu falei, não dá para escolher nenhum. Mas vamos lá. Vamos supor que o meu marketing está mais ou menos e minha venda está mais ou menos. Se eu pudesse escolher só um dos dois hoje, porque muitos empresários vão se encontrar nesse ponto. Sim. Inclusive, ouvindo isso aqui, que vai clarear a cabeça dele, ele vai falar, tá, o que eu arrumo primeiro? O que você acha? Vamos lá, por ordem de prioridade. Você só pode escolher uma coisa. Eu iria para vendas. Vendas. Lógico, porque assim, ó, o que já está dentro que a gente pode mudar agora? Taxa de conversão. Boa. Então, se de cada 10 leads, seu time está convertendo 1, se você der uma melhorada, eu tenho certeza que ele está convertendo 1, não é só porque o lead está desqualificado. Ele está convertendo 1 porque a competência dele de vendas talvez não esteja tão evoluída. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é treino ele e ajudo a aumentar essa taxa de conversão. Se eu ensinar ele a vender 2 ao invés de 1, eu dobrei minha taxa de conversão, tecnicamente eu dobro meu faturamento. Perfeito. Faz sentido. Então... o que já tem dentro de casa, o que já está na mesa rolando que eu posso mudar agora? Agora ensina o seu vendedor a fazer um bom diagnóstico. Tem um playbook de vendas muito bem definido. Treina ele a identificar o perfil comportamental do cliente. Faz ele entender o que é vendas de verdade. Acompanha ele um pouco mais de perto. Ajuda ele a tracionar um pouco mais. Legal. Defina os objetivos e ajude para que essa uma venda vire 2. Essa uma vire 3. Essa uma vire 5. Com o que já tem dentro de casa. Melhorou, aproveitou o máximo possível esse potencial de quem está sentando na mesa todos os dias, negociando com seus vendedores, ok, agora a gente vai melhorando o marketing. Vai melhorando o marketing, porque aí, olha que maravilhoso, o meu time está com mais robustez, está com mais musculatura comercial e eu começo a colocar leads ainda um pouquinho melhores. O que entrar não tem desperdício. Aí acabou, zero. Aí, enfim, você zerou o game. E depois disso, você vai olhar para não perder esses que estão entrando. Perfeito. E monetizar esse. Não, faz sentido. Porque daí esse cliente... É porque fica confuso mesmo. Fica. Valeu para sua equipe aí, Catal? Demais. Mas sabe uma coisa muito importante para a gente como empresário? Nos 5 estágios das empresas, toda empresa passa por 5 fases, né? Não vou explicar aqui todas porque vai ficar complexo, mas sempre de uma fase para outra tem uma coisa muito importante, que é a gente formar líderes, formar pessoas ou trazer pessoas muito competentes para ajudar a gente a dissipar um pouco esse peso de responsabilidade de cuidar de coisas tão importantes, né? Então, esse é um desafio do empresário. Eu sei que é difícil. Às vezes você contrata o cara que você fala que você acha que o cara vai ser o salvador da pátria. Você fala, nossa, esse aqui vem pronto. Perfeito. Já liderou um time de 100 pessoas, bateu o recorde. Nossa, vai chegar aqui. Ai, graças a Deus, vou ter um pouco mais de tempo. São os cavalos, o que você fala? Cavalo de corrida. Mas os campeões? Não, eu digo assim, de líder, né? Tá. Só que, convivendo com muitos empresários, a gente vê que... E a Lalas fala isso, é muito verdade. O cara pode ser sênior no mercado, mas quando ele entra na sua empresa, ele vai passar por um período de ser júnior.
Porque ele foi sênior lá. Ele teve tempo para construir isso lá, mas ele não começou lá em alta performance. Então tem um tempo de maturação, de adaptação à cultura, ao jeito de vocês, de validar se é isso mesmo, de você dar as ferramentas, os recursos para esse cara trabalhar e te mostrar se realmente ele consegue gerar esse resultado. E tem um tempo que você pode considerar para que isso aconteça. E nesse tempo, é a gente que tem que estar lá. É a gente que tem que estar cobrando, a gente tem que olhar. Tem um limite também. Pô, não está dando resultado. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, não está dando resultado. Eu, como CEO, estou dando todas as condições para ele atingir o resultado? Porque se eu não estou dando e não estou contribuindo para que isso aconteça, eu não posso exigir esse resultado. Pode ser falha minha. Pode ser falha minha. Então, primeira coisa é a autorresponsabilidade, porque é fácil também falar, pô, você não tá dando resultado? Pô, já é o segundo, terceiro, quarto mês, sai fora. Só que eu tô vendo o que as pessoas estão fazendo e pode ser que tenha alguma falha minha nesse processo ou é só um tempo de maturação mesmo. Legal. Que eu preciso ter paciência para construir. Porque senão também sai muito caro. Pô, o cara entrou 2, 3 meses, deu resultado, tá fora. Aí eu pego o outro. O outro que pode ser sênior lá fora, mas ele vai ser júnior aqui. Ele também vai precisar de outro tempo de maturação. Às vezes ele vai levar 6 meses para maturar, para entender a lógica do negócio. E sai muito caro para mim ficar toda hora mudando isso. Então, formar líderes competentes dentro dessa equalização entre estou entregando o que ele precisa para performar, tenho tempo de maturação para isso acontecer, tá tudo certo, eu estou confiando, eu estou acompanhando os números. Contra fatos não há argumentos. Se tem números, e eles são minimamente fidedignos, né? A gente consegue olhar e tentar identificar onde estão os problemas e ir ajudando eles a ajustarem esses ponteiros. Isso em todas as áreas da empresa, mas especialmente de marketing, vendas, que são os vendedores também, que às vezes demora um pouco mais o tempo de rampagem, nem sempre é muito rápido, mas você sabe que o cara tem potencial, então Legal. você investe um pouco mais de tempo, mais paciência. E retenção e monetização, que daí é a operação, né? A operação tem que funcionar. Então, só para fechar esse bloco, o que a Dani olha como CEO? Para aquisição, para retenção? Aquisição, conversão e retenção. Aquisição, conversão e retenção e olhar para pessoas e formação de líderes. Você entende que são as coisas mais importantes para Dani e com isso o negócio consegue prosperar, né? Assim, para começar, né? Aí fora todos os outros pormenores. Mas eu acho formação de líder é um grande desafio. Se a gente garante também. isso, o negócio... não. Aí, assim, você quer uma empresa com problema e sem dinheiro? Ou com dinheiro e com problema, mas com dinheiro? Responde na enquete aqui. Responde na enquete, então, porque problema ela vai ter, tá? Em qualquer circunstância, em qualquer tamanho, ela vai ter níveis de problema. E quanto maior o cavalo dos problemas, entendeu? Os problemas são maiores. Mas você quer uma empresa com problema e sem dinheiro ou uma empresa com problema e com dinheiro? Viu? Já saiu o resultado em tempo real. 100% que é a empresa com dinheiro e com problema. Porque daí o dinheiro ajuda a resolver uma parte dos problemas, né? Ô, Dani, eu queria tratar de um outro tema, porque assim, a nossa missão, você sabe, né? É democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Sim. O crédito inteligente. Uhum. E assim, ó, na sua opinião, para o empresário, crédito pode ser usado como uma alavanca para os seus negócios? Eu acho que dependendo do contexto, sim. Acho que se ele tiver consultores sérios como vocês, para ajudar ele a avaliar e tomar essa decisão, sim, e eu conheço muitos empresários que já fizeram isso. Empresários renomados, que têm negócios grandes e que enxergam na tomada de crédito, óbvio, dependendo do contexto político, econômico e o contexto da empresa dele, mas como uma alavanca, e de fato para eles foi uma alavanca. Eu acho que, acima de tudo, você falou uma palavra muito importante, que é o crédito inteligente. Perfeito. Né? O crédito inteligente é o que muda um negócio. Não pode ser um crédito que a pessoa está entrando numa forca, ou que ela fique dependente, ou aquilo se torne, no médio e longo prazo, um risco para o negócio dela. Eu acho que ter profissionais sérios, competentes, que mostrem os cenários e ela possa definir isso entre usar patrimônio próprio, né? Própria liquidez da empresa, ou tomar um risco talvez, ou trazer um investimento de fora. Acho que essa somatória, essa avaliação inteligente pode com certeza salvar negócios que estão em situação que de fato precisam de recurso externo, ou alavancar negócios que têm potenciais enormes e que precisam. Porque o que acontece? Muitas empresas, o próprio recurso, ou às vezes o que está ali em caixa, né, de uso pessoal da família. Mas eu falo que é o mais caro. Se você tiver orientação, souber um crédito inteligente, baseado, lógico, no seu momento atual, você não só alavanca os seus negócios, mas você dá uma sobrevida, tem fluxo de caixa aí. A gente fala, né? Caixa é rei.
para uma Taxa rei. empresa, né? E até o que a Dani falou, vocês especialistas, e realmente a gente se coloca nessa figura e nessa cadeira, realmente a Avante faz esse papel. Do mesmo papel que você faz ali na apresentação de venda do diagnóstico, a gente olha para a empresa e faz o diagnóstico. Realmente, às vezes ela nem precisa. E a gente vai falar, cara, você não precisa. Do mesmo modo que talvez ele não esteja enxergando alguma opção, a gente faz ele enxergar e fala, cara, se você fizer isso, como o seu negócio já tem um ROI 2 ou 3, ou até mais, faz sentido você antecipar. Talvez igual pensar na mentoria, que está lá no futuro, você antecipa o resultado para presente e já começa a desfrutar desse resultado. Mas é importante ter pessoas sérias, porque o mercado, do mesmo jeito que o mercado de educação, o mercado de financeiro, tem muitos golpistas e muita gente que faz muita fraude. Por isso a gente gosta realmente de mostrar a nossa cara, de estar nas redes sociais, porque realmente a gente é sério. E gente que não conhece. Do mesmo modo também no mercado de educação. Que track record a pessoa tem, o que ela já viveu para te trazer aquilo lá. A gente não, a gente é realmente referência no mercado. E é satisfatório, do mesmo jeito que o seu propósito da sua empresa é qualificar, desenvolver esses vendedores e empresários, o nosso é democratizar o crédito, né, Catal? Com certeza. E é isso, né? Porque todo mundo fala, não, vou lá no sufoco, né? Vou pegar. Mas a gente tem se deparado com muitos empresários que a partir do momento que prega, né? Que eles conseguem captar um crédito inteligente, seus negócios alavancam. E aí indica para amigos e a coisa flui, né? E esse é o nosso papel, nossa missão e propósito é isso. Levar esse crédito inteligente pro Brasil. Sem dúvida. Maior referência de crédito aqui, hein, Dani? Olha, parabéns! Nosso japonês favorito. Mas é isso, a gente vende aquilo que a gente acredita, né? E eu tenho certeza que vocês têm vários cases de empresas que vocês conseguiram ajudar, tanto em situações mais delicadas de realmente estar precisando, quanto em situações de enxergar como oportunidade. Isso é muito legal. Acho que estar no centro da missão e fazer aquilo que a gente acredita é o que muda o mundo, né? É o que faz vocês criarem toda a credibilidade que vocês estão construindo. Isso é muito bom. E realmente é difícil você encontrar o seu propósito, mas quando encontra é satisfatório, né? Sim. Mas, Dani, vamos lá, até indo para a nossa reta final aqui do Sim. nosso podcast. Assim, é uma aula para quem está vendo. É uma aula para mim. Aproveitei aqui para tirar umas dúvidas. Tá certo, tá certo. Você falou ali no começo a importância, indo um pouco mais pro lado pessoal, eu acho que tem muito empresário que tem essa dúvida, né? Como que faz para equilibrar? Você falou ali de Deus e família, são as coisas principais e realmente, como que a Dani equilibra isso? Como que é... Porque assim, ó, minha impressão a Dani é tão leve, consegue fluir bem, mas tem gente ali no mundo real, e talvez você na sua casa ali, que tá descabelado, ali, que tá, ai meu Deus do céu, eu tô deixando minha família de lado, não tô tendo tanta fé. Como que você faz? Tá. Como que a gente mantém as coisas que a gente acredita? Eu acho que tem que ter alguns rituais. Os rituais, eles existem para lembrar coisas que é fácil da gente esquecer, porque se a gente deixar o dia a dia corrompe as nossas convicções. Legal. É tanta atividade, é tanta coisa que a gente tem para resolver, é tanta coisa. Eu falo pro meu time, eu falo assim, se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia, eu teria demanda. Na verdade, eu tenho demanda para 24 horas por dia, mas é que eu decido parar. Então, eu decido porque é consciente para mim que se eu não parar, eu vou pagar alguns preços que eu não quero pagar. Então, eu tenho dentro da minha rotina, eu tenho alguns rituais que me lembram Deus, saúde, família, trabalho. Então, uma das rotinas, uma das consciências é que, do mesmo jeito que eu tenho na minha agenda coisas que são importantes do trabalho, eu coloco na minha agenda coisas que são importantes para mim. Você coloca na agenda? Então, os meus filhos estão na minha agenda. Na agenda? Sim, tá na travada, minha agenda do trabalho. O horário Sim, ali. Aí, sim. ferramenta, hein, pessoal? Sim, legal. e o meu time sabe disso. Então, tem Legal. momentos, tem 2 vezes na semana, que tem um horário específico, que é o horário que eu busco eles na escola, ou que eu estou em casa quando eles chegam da escola no final do dia, que eu não vou fazer reunião. E isso, assim, é muito importante para mim. Às vezes, eu abro mão por algum evento, alguma coisa específica, mas, no geral, eu procuro cumprir. Então, a primeira coisa é a gente se proteger da gente mesmo. Qual que é a forma que a gente tem de se proteger? A gente tem que deixar a nossa gestão à vista.
a gestão do nosso tempo à vista pra gente mesmo. Legal. Então, se isso é importante pra mim, os meus filhos precisam estar na minha agenda, porque se eles não tiverem, alguém vai engolir minha agenda. E vai entrar alguma outra coisa ali. Só que a gente não lida com doença terminal, a gente não lida com questões de vida ou morte. Algumas coisas dá pra gente esperar. Eu não preciso morrer de crise de ansiedade porque eu não consegui resolver tudo que eu precisava. Tá tudo bem. Né? Eu acho que essa gestão emocional é muito importante, assim, tá tudo bem eu tirar 1 hora, porque muitas vezes eu chego tarde também, às vezes tem dias que eu não vejo meus filhos, às vezes eu fico 3 dias sem ver eles, e aí eu não acredito muito no equilíbrio, porque equilíbrio é quando tudo tá em equilíbrio todo o tempo, e às vezes eu saio do equilíbrio, porque ficar 3 dias sem ver os filhos não é equilíbrio. Não é normal. Não é normal, não me deixa feliz, não é o que eu gosto, mas às vezes, pelo momento que eu estou vivendo, é necessário. Então, o que a gente faz? A gente vai tentando equalizar as coisas, que é muito uma fala da Lalas, e eu aprendi muito isso com ela também. Equalizar. A gente equaliza. Então, se eu vi que, eu fiquei 3 dias sem ver, cara, eu preciso tirar pelo menos 2 horas antes, para eu poder ver eles antes deles dormirem, quando eles chegarem da escola. Então, tem preço, e para mim é muito claro, tem preço que eu não vou pagar. Mesmo que me custe o negócio demorar um pouco mais para crescer. Legal. Sabe? E eu falo isso pro meu time. Eu falo assim, olha, esse preço dos meus filhos, eu não vou pagar esse preço alto, porque eles são muito pequenos. Eu tenho uma filha de 6 e um filho de 3. Eles são muito dependentes da gente ainda. Então, tem coisas que é a mãe. E eu vou te dizer ainda sem... Sabe, eu não sou feminista, não sou ativista, nada disso. Mas a mãe que empreende, que é CEO, existem outros desafios envolvidos nisso. Porque enquanto o pai está lá trabalhando, a grande maioria deles que são CEOs tem uma mãe lá em casa segurando todas as pontas, né? Eu tenho meu marido, que é um grande parceiro, mas ele trabalha na empresa comigo, ele é o diretor financeiro. Então, pensa que a gente exerce os dois funções que consomem muito a gente. É um desafio. Não vou falar que é fácil. Tem dias que eu choro, que eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu tô descabelada. Meu Deus, o que eu vou fazer? As crianças passam por fases. Meu filho, por exemplo, tá numa fase do Terrible 2. É uma fase difícil. Né? Ele tá mais sensível emocionalmente. Ele precisa mais da minha presença. E aí eu fico ali. Meu Deus, não, calma. Tem isso aqui, tem aquilo ali. Então, assim, é muito desafiador. Legal. Mas o que eu penso é que a gente só não pode esquecer. Então, quais são os rituais, né? Os rituais são, cara, 1 vez por semana, que é o sábado pra mim, que eu guardo, é o sábado de Deus e da família. Legal. Eu não vou abrir mão. Então, a gente vai ser fiel a isso. E aí, todo mundo da Sales acaba cumprindo essa tabela. Então, sexta-feira, 5 da tarde, vai todo mundo embora. Eu não quero ninguém trabalhando, é proibido. Não pode trabalhar. Só vai responder o cliente se for uma coisa, assim, muito urgente. Se não, até no nosso contrato tá isso. É o ritual que a gente tem, né? Porque eu acredito que é a vontade de Deus pra mim, é o que ele me pediu, mas, assim, é o ritual que me lembra que não é tudo na vida que é faturamento, que dinheiro não é tudo, que o sucesso da empresa é importante, mas ele não é mais importante do que Deus e a minha família. E eu vou relembrando. Então, eu vou na igreja e eu tô lá. E a semana bombou, cara. Eu terminei a sexta-feira, assim, com dor de cabeça de tão desafiador que foi. Mas eu chego lá sábado e aí eu tô na presença de Deus e eu falo assim, Deus... Que bênção, né? Tá tudo bem. Sabe o tá que eu tudo admiro? bem. Tá tudo certo. Porque Vamos quando juntos. você fala, eu te vejo 100% presente. Você tá 100% presente aqui. Se você tá com seus filhos, dá pra ver, por exemplo, até pelos stories, você sente, sabe? A emoção, tudo. Então, acho que esse é um desafio pro empresário. O celular é uma distração, né? Então, eu vejo você... Não, tô 100% presente. Sim. Eu tô com eles. E o Joel segue muito disso, então eu tô levando isso. E presente e feliz, né? E feliz. Eu tava reparando em você hoje cedo, na sua palestra. Nossa, que expressão boa. Que jeito de falar. Sim. Você tá sendo feliz no processo. Não, eu sou feliz, sou feliz. Cara, mesmo no desafio, mesmo sendo difícil. Eu falo, cara, mas foi isso que eu escolhi, foi isso que Deus colocou pra mim, porque eu tenho certeza que tem um chamado pro nosso trabalho, nossa empresa não tá aqui à toa, e não é sobre só faturamento, é sobre transformar a vida das pessoas, é muito mais profundo do que o que a gente acha, né? Teve um cliente que falou assim, cara, você promete que você ensina as pessoas a vender, mas o que vocês estão fazendo é ensinar as pessoas a viver. Certo. E foi tão impactantes pra mim, que eu até fiquei emocionada na hora. Eu falei, nossa, é sério que você enxerga assim? Ele falou, porque falar de Deus, de família, de prosperidade, de leveza, de saúde emocional, é ensinar as pessoas a viver, elas não estão sabendo viver. Aí eu falei, nossa, então é uma lição pra mim. Será que eu tô praticando aquilo que eu ensino, sabe? Será que eu tô vivendo mesmo? E é isso, são as escolhas que a gente faz, é desafiador, é difícil, tem os dias difíceis, tem os dias que eu vou dormir chorando, e eu falo, Deus, tá difícil demais, me ajuda, me dá uma luz, como é que eu equalizo isso daqui, tá puxado,
mas a Bíblia fala que depois da tempestade sempre vem a bonança, o sol sempre nasce de novo. E não sei porquê, mas ele me deu uma facilidade de saber lidar com as coisas difíceis, sabe? De uma forma leve. É possível. E outra coisa que eu acredito que é possível é a gente, de fato, desconectar um pouco do trabalho. Tem gente que fala assim, mas você consegue parar de pensar no negócio? Cara, eu consigo. Eu peço pra Deus assim, desliga a minha mente, faz com que não existisse pelo menos um dia, Você pelo consegue? menos algumas horas. Eu consigo. Meu Deus. Eu consigo. E isso é libertador, assim, pra Com mim. certeza. Não vou dizer que é fácil, mas eu treinei o meu cérebro pra isso. Que legal. Eu tenho que desligar, porque existe uma vida além de tudo isso aqui. É maravilhoso, eu amo estar no escritório, eu amo as pessoas que trabalham comigo. Quando eu tô assim, desanimada, que eu vou pra lá, eu falo, cara, é aqui que eu tenho que estar mesmo, porque eu amo de verdade, eu amo ensinar, eu amo. Só que, às vezes, é necessário você dar uma desconectada aqui, ó, e viver o seu estado presente. E, ai, cara, respirar e falar, olha, sou eu e Deus, as pessoas que eu mais amo, e tá tudo bem, vamos sentar no chão aqui, ó, não vamos fazer nada. Só vamos ficar aqui, ó, brincando, ou sei lá, ficar sem fazer nada, só olha pro nada Mas e vive. essa dificuldade Entendeu? aí, eu não digo nem para 99, é 115% dos empresários, eu acho que eles não param de pensar. Como que é o hackzinho aí? O que... Cara, é treinar a mente, é É. não deixar o pensamento vir. Não, agora não. Legal. Não, agora não. Agora não, eu vou deixar isso pra depois. Eu acho que eu aprendi isso por causa da guarda do sábado. Entendi. Porque desde 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus e decidi que ele seria o meu amigo e ele caminharia comigo, eu entendi que era um princípio. E no princípio é assim, deu sexta-feira às 5 horas, pode estar caindo o mundo. Se você não é capaz de colocar nas mãos de Deus aquilo que você não controla, você vai querer ficar controlando e governando coisas que você não é capaz. Isso te gera ansiedade, te gera insegurança, te gera medo. Então, assim, entrega pra ele. Entrega. É a mesma coisa de você pular no colo do seu pai com o olho fechado. Tipo assim, qual é a maior manifestação de fé que a gente tem? É acreditar no que a gente não vê. Porque acreditar no que você vê é fácil. Chegou na sexta-feira, tem uma coisa muito grave para resolver. O que é a fé? A fé é você acreditar que, cara, não importa o que aconteça, você vai deixar na mão dele. Tem um podcast do David Leonardo que ele diz assim, ó, enquanto você tem uma planilha, que você consegue controlar tudo que está nela e os resultados que você tem, já ouvi. esse projeto não é de Deus. Ele é humano. É uma linha. Tem o passo de fé, né? Ele é humano. Então eu penso assim, se a Sales está numa planilha e está tudo sob o meu controle, sou eu que tenho que resolver tudo, então ela não é de Deus. Ela é de Deus se tiver uma linha que está fora do meu controle. Porque daí eu deixo ele entrar no controle. Então, ter esse ritual é uma forma de dizer assim, eu reconheço que eu não estou no controle de tudo. E eu reconheço que tudo bem eu ficar algumas horas sem pensar nisso, que não me torna uma empresária menor, ou que não mostra que eu estou desfocado do meu negócio, nem que eu não quero o sucesso dele. Só mostra que eu reconheço que o seu governo é soberano sobre o meu governo. Perfeito. Ô Dani, eu tô vivendo isso também, né? Toda essa loucura, né? E a gente fala, nossa, tá um tornado, tudo aqui uma loucura, mas dentro tem uma paz, né? Confiando em Deus. Mas o que eu vejo, você estuda muito mente. Tudo isso que você fala, né? De poder parar, isso é recuperar. A alta performance, a produtividade está em também recuperar, descansar. Com certeza. E eu não achava que era isso. Eu tinha que ficar lendo o livro o tempo todo, de madrugada. E quando eu recuperei, foi onde eu tive mais alta performance. Então, a recuperação faz parte. Então, empresário, por favor, tenha seu tempo de descanso. O tenha repouso qualidade faz com parte. a família. O repouso faz parte. Não é pra descansar o tempo todo, não, viu? É só nesse... É só no ritual lá, no ritualzinho É e que tem tal. gente que não entende. Acha que é tudo nas mãos de Deus, né? Aí Não, o cara não, só vai não, faz sua viajar parte. Mas a Não, recuperação é faz sua parte. importante, concorda? É super, super importante. É fundamental. Bom, legal, Dani. Então, indo para os nossos finalmente aqui. Eu tenho uma frase que você viu lá embaixo, que o sucesso é uma decisão. Acredito muito nisso. Qual foi sua decisão que te trouxe mais sucesso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Consagrar todos os meus planos a Deus. Não tenho nenhuma dúvida. Quando você entra no nosso escritório, está escrito assim, ó, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. No ano do meu campeonato, foi o ano que minha mãe morreu. E foi o ano mais difícil da minha vida. Eu queria muito ser campeã, até porque eu já queria muito ser mentora. Só que eu não queria ser mentora sem ter um resultado contundente, por conta daquilo que eu acreditava.
E lembra que eu falei? Eu acreditava que para uma pessoa poder ensinar, ela tem que ter calçado as sandálias de quem realmente construiu e fez acontecer. Eu já tinha muita demanda de gente querendo saber o que eu fazia, porque eu já tinha muito resultado. Só que eu não tinha chegado no topo que eu sonhava e que eu achava que era o que me credenciava para, de fato, ser alguém que pudesse ensinar. Então, eu falei, eu preciso chancelar isso. E eu quero ser campeã por diversas razões, porque para mim vai coroar minha carreira como vendedora, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, mas também porque vai me validar como uma pessoa capaz de ensinar. Porque eu cheguei lá, beleza. Então, esse foi um ponto. Então, o ano do meu campeonato foi um ano muito importante para mim, né? E eu tinha muito medo de decidir ser campeã, porque eu tinha medo de me frustrar e passar vergonha na frente das pessoas. Falar, ah lá, falou que ia ser campeã, não foi nada. Nossa. Falou que ia conseguir, não conseguiu. Então, foi um ano muito importante para mim e o apoio da minha mãe era muito importante, porque a minha filha tinha 1 ano e 8 meses quando eu tomei essa decisão. Era completamente dependente, né? E eu sempre fui uma mãe que me importo com a educação do filho. Eu não sou uma mãe que delego muito. Eu quero estar perto. Então, nesse ano, que foi o ano da pandemia, foi um ano muito difícil também, né, politicamente, economicamente, eu falei, não, mas eu quero, o ano anterior eu tinha ficado em top 5, e eu já estava muito feliz com o resultado, mas eu falei, aí o Joel me desafiou, tá vendo como é importante ter um mentor? Ele falou, e esse ano, qual o resultado que você quer? Eu falei, meu, se eu ficar em top 5 de novo vai ser ótimo. Aí ele falou assim, por que não o primeiro lugar? Aí ele... E essa é a função do mentor também, é falar assim, cara, sua meta é essa, mas por que não isso? Porque ele enxergou algo e o mentor enxerga. Sim. Ele olha e ele enxerga algo que você pode ir além, você pode ir mais, você pode dar mais. E aquilo me incomodou e tal, eu falei assim, eu acho que é esse ano mesmo, eu acho que eu vou pra cima. E vou tirar a síndrome do impostor, né, que é a síndrome do tipo, será que é pra mim? Pô, eu já tenho tanto sucesso, não preciso provar mais nada pra ninguém. Será que é um preço alto demais? Porque as pessoas falavam, nossa, é que você tem uma filhinha pequena, né? É um preço alto, né? E eu ficava acreditando nessas conversinhas, sabe? Aí, quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou. Eu falei pra minha mãe. Eu falei, eu vou. E aí, minha mãe falou, filha, eu tenho certeza que você vai conseguir. A mãe vai orar, vai dar tudo certo. E aí, nesse meio do caminho, a minha mãe teve um infarto, foi fazer um procedimento e minha mãe morreu. E a minha mãe que cuidava da minha filha pra eu trabalhar. Então, vocês imaginam o vale que eu fiquei. Sua rede de apoio, fora todas as outras Minha rede de coisas. apoio foi pro buraco, né? O apoio da minha mãe, a oração da minha mãe, zero. Eu tava lá em cima, eu já tava em segundo lugar. Isso era meio do ano, eu já estava em segundo lugar, já estava de 1.350 pessoas. Então, eu já estava muito bem. E tinha tudo para falar assim, não, acho que vai, tá tudo certo. E aí, eu tive esse baque. Quando eu tive esse baque, eu tinha inteligência comportamental, já tinha adquirido. Eu tinha inteligência emocional, tinha investido muito em inteligência emocional. Me sentia pronta, madura. Inteligência técnica, eu dominava o que eu fazia, assim... A taxa de conversão era muito alta, era 78%. Então... Tecnicamente, estava muito preparada. Eu tinha toda a estratégia desenhada, a estratégia, certinho do que eu tinha que fazer, e ela estava dando certo. Só que eu tive que testar o último pilar, que era a inteligência espiritual. Que é até que ponto, mesmo diante da maior dor da vida, de tudo que era muito desfavorável para mim, seria possível vencer. Então, Deus construiu minha trajetória, Ele permitiu que eu vivesse esses momentos difíceis, para poder dizer para todo mundo que assiste a gente que assim, não importa quão difícil seja, ainda assim é possível vencer. Mas eu tenho que considerar e reconhecer que eu não venci sozinha. E que essa última vitória, que foi a maior de todas elas, foi porque eu decidi estar com Deus. Então foi isso que me fez vencer mesmo diante da maior dor. Sabe, foi reconhecer, foi consagrar, foi dizer assim, olha, eu cheguei no meu limite. Até a última semana, eram 50 semanas do campeonato, até a última semana eu fiquei em segundo lugar. E eu estava no meu limite. No meu limite comportamental, emocional, de dor, de luta, de luto também. E eu falei, Deus, se for da sua vontade, que a minha vida exista para te honrar e para mostrar para as pessoas que é possível a gente vencer quando a gente está com o Senhor, então, por favor, me ajuda a vencer. E deu tudo certo. E na última semana deu tudo certo, eu bati o recorde da história da empresa de 22 anos no Brasil. E quando eu fui ver minha foto no topo da Times Square, eu tive que reconhecer. E foi muito fácil para mim reconhecer. Eu reconheço em todos os palcos que eu tô, de que seria impossível eu chegar no topo que eu cheguei, que eu sonhei, se Deus não tivesse comigo. E teve um momento que eu decidi consagrar. E por isso que eu falei sobre consagração. Porque eu ajoelhei e falei, Senhor, é meu sonho, o Senhor sabe que eu quero. Mas eu não quero ir sozinha. Eu não vou sozinha. Então eu consagro
De verdade, eu coloco nas suas mãos essa decisão e esse sonho. E eu tenho certeza que ele abriu portas que jamais seriam abertas se não fosse por ele. E ele fechou outras que jamais seriam fechadas se não fosse por ele. Mas era necessário que elas fossem fechadas naquele momento, sabe? Então, sem sombra de dúvidas, acho que para qualquer tipo de vitória, ou qualquer decisão que a gente possa tomar para quem acredita, consagrar a Deus, deixar com que Ele governe e com que a gente só seja um instrumento, mas que a gente faça a nossa parte. Até a última semana eu dei meu máximo, entendeu? E aí ele falou, filha, você está dando o seu máximo, deixa que agora eu vou completar a obra que eu comecei. Então, é isso. Profundo. Nossa, é bem A gente emocionante. fica até sem palavras, né? Porque na vida nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, né? E acontecem muitas coisas que nos desviam do caminho ou até realmente fazem a gente duvidar dele. E se a gente está no caminho certo? E geralmente, antes do momento de muita glória, tem um momento de muita dor ou muito desafio, que é o que você falou. Sim. E tudo isso que você falou só reforça a minha convicção e fazem, para quem está assistindo a gente, eu passar uma mensagem também, não desistam, não desistam. Se é um propósito, se vocês acreditam de verdade, não desistam. Porque não é só por você, são pelos seus também, né? E por todas as outras pessoas. Então, quando tiver nesses momentos, se alicerce em Deus, na sua família, e eu não tenho dúvida que vai dar certo. E eu falo uma outra. Outro dia eu tava refletindo sobre tudo, né? E ainda que no contrato social só esteja um sócio, tem um oculto ali, tem que é um majoritário, ele é Deus da provisão, nada falta, acontecem coisas que você falou, né? No tempo dele, mas extraordinário. Então é confiar que você não tá sozinho na jornada. Não, não tá. E tem uma frase para finalizar que diz assim, ó, quantos caem se você desistir? Quantos caem se você desistir? Tem muita coisa que cai se a gente desistir, entendeu? Tem muitos que vão cair pelo caminho se a gente desistir. Então a gente não pode desistir, porque tem muita gente que se constrói e que vai se reerguer e que vai se transformar a partir da nossa convicção de não desistir. Então, é isso. Olha, eu afirmo publicamente aqui, eu não vou desistir de jeito nenhum. Você Eu vai, também. Não. Você vai, Jamais. Dani? Não. Dani, a última, para fechar, senão a gente vai estender Meu, aqui, é uma conversa verdade. boa. Boa. Uma dica final para os empresários. Um conselho, uma dica, o que... Tá bom. Reforce a cultura da sua empresa. E a cultura são 3 pilares muito simples. Seja um líder inspirador e desenvolva líderes inspiradores, comercialmente falando, mas isso serve para todos os líderes. Reforce a competência do seu time comercial. Isso vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis, economicamente e politicamente, eles não fragilizam as empresas, eles só revelam a fragilidade que a empresa já tem, se ela não se estruturou antes para isso. E musculatura comercial é uma das coisas mais importantes que uma empresa pode ter, se não a mais importante. E a terceira coisa, aprenda a tomar decisão com base em dados. As opiniões, para quem é CEO e no jogo que a gente joga, no crescimento que a gente está, as opiniões, às vezes pessoais, às vezes as impressões, nem sempre elas trazem uma visão muito concreta das decisões que a gente precisa tomar. Então, a gente precisa, cada vez mais, ter condições de tomar decisões concretas com base em dados. É óbvio que quando a gente avalia pessoas, eu avalio pessoas sob o aspecto de competência, de comprometimento e de lealdade. Mas a gente vai olhar para a última linha, que é o resultado. E os números vão mostrar o resultado, né? Óbvio, tem que ter paciência com algumas pessoas, sim, porque o resultado às vezes não está acontecendo do jeito que você gostaria, mas determina um tempo para isso, né? Considere quem são as pessoas que estão no jogo, se elas realmente são leais, se elas realmente são competentes, se elas realmente jogam o jogo com você, mas não negligencie a cultura da sua empresa. Eu sei que é difícil. E às vezes você pode até se questionar, cara, será que minha cultura é assim mesmo? Mas é um trabalho diário. Então, liderança inspiradora, fortalecer o time comercial e olhar para os dados e ter decisões mais concretas. É o que ajuda a gente a sustentar o negócio ao longo do tempo. Desafiador pra caramba, mas Perfeito. é possível e vai te ajudar demais. É isso, empresário, olha, tanta dica poderosa. Dani, então chegamos ao fim. Obrigada, se deixar a gente fica aqui o dia inteiro, né? Sou influente, vocês sabem que eu falo que é uma beleza. Nossa, mas foi um privilégio. Que presente. É assim,
Cara, eu acho que fazer o podcast é uma aula todo episódio. Você faz também e sabe, participa de vários. Sim. Mas obrigado genuinamente pela sua presença. Imagina. Espero que a gente esteja próximo nessa jornada aí pra frente, muitas coisas, que a gente Tamo construa junto. coisas juntos. Que eu acho que a gente tem propósitos parecidos Sim. e eu tenho certeza que vai agregar demais para o empresário, que é um público carente ainda de informação, de conhecimento. E eu tenho certeza que quando ele ver esse episódio, vai ter várias coisas que ele vai utilizar e vai mudar o negócio dele. Com certeza, porque aqui é muito mais do que trabalho, né? É profundidade, é entrar no detalhe, naquele detalhinho que o pessoal costuma falar. Então, para nós, foi um verdadeiro privilégio, um presente ter você aqui. Obrigada. Ainda mais com a sua agenda, uma loucura. Tantas, né, agendas e principalmente envolvimentos em grandes negócios. Gratidão. Então, gratidão total, viu? Obrigada. Obrigada a vocês pela confiança, por serem clientes, por acreditarem, por investirem. E eu vou estar aqui sempre torcendo e contribuindo para o crescimento de vocês, que eu sei que vai ser muito grande. Tamo junto. Vocês estão pô. arrasando, eu tô orgulhosa de vocês demais. Vocês estão nota 10. Pessoal, Vamos pra cima. é isso. Então, esse episódio sensacional com a Dani. Curta, compartilhe, comenta e se inscreva no canal. Você vai ajudar a entregar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas e ajudar mais empresários. Tamo junto.